Olha, esta foi. Começa lá outra vez. Quem, eu? Sim, sim. Ora, viva Francisco, seja muito bem-vindo ao teu podcast. O teu podcast foi a melhor introdução de sempre. Pois é, eu cheguei um bocadinho mesmo na hora. Chegaste 2 minutos atrasado, Francisco. Pá, devias ter vergonha. 2 minutos. Olha, vamos ver como é que isto resulta. Eu estava a dizer ao Nuno que é a primeira vez que nós estamos a gravar com esta plataforma também em vídeo, que nós usávamos isto só em áudio. Ele grava-nos aqui as faixas separadamente para cada uma das pessoas, que é ótimo para editar. É que às vezes o Francisco, por exemplo, sei lá, faz uns ruídos, não sei o quê, e depois nós temos que cortar na edição. Não é nada, sou eu que estou a meter com o Francisco. Olha, Vês as faixas a gravar aqui separadamente. Epá, top! Portanto, vamos ver se o vídeo também fica bem. Yeah. Olha, Francisco, tu lembras-te do e-mail que o Nuno nos mandou? Não. Não? A preparação está ao máximo. Não, mas eu lembro. Olha, então foi assim. Deixa ver se as câmaras depois vão ficar com boa resolução. Parece que as vossas câmaras... Olha, eu tenho obras aqui em casa a acontecer. Se houver não assim alguns barulhos, ótimo. Depois edita-se no final. Perfeito. Estou a ver aqui, é a câmara do Francisco, parece assim meio desfocada. Olha, não sei como é que isto vai ficar no vídeo. Se o vídeo ficar muito desfocado, olha, não usamos o vídeo no final, ficamos só com a parte de áudio. Olha, mas deixa-me só... Desculpa lá interromper, Pedro, diz. Mas vocês costumam gravar os podcasts também em versão vídeo? Não, é o primeiro. Pronto, tu vais editar, está bem, já eu... Porque eu costumo seguir o podcast e nunca... Pronto, por isso é que estava a perguntar. Não. Nós só fazemos isto, normalmente em áudio, só que esta plataforma agora, o Zencastr, lançou a versão beta, a experimentar, a versão em áudio e vídeo. Okay. E então falei com o Francisco, que tal começarmos a experimentar gravar tudo? Pronto, e o Francisco já não tem lá atrás a tábua de passar a ferro. Porquê? Pois, eu estava na expectativa de ver a famosa, mas... Já não há. Noutra casa, é por isso. Okay. Não, mas tem um background bacana. Olha, a outra casa era aquela no norte de França? Esta é que é. Já estás no norte de França, já não estás em Paris? Não. Já te fartaste? Sim. Lá há mais restrições a nível de Covid. E aí podes andar a passear à vontade. Olha que espertinho. É tipo mais campo aí onde tu estás? Ou mais aqui aldeia? Ou... É mar, é uma cidade à beira-mar. Sim, depois ao lado, sim, há bastantes campos, não é assim muito desenvolvido. Não é tão citadino como Paris, não é? Não. Pois, e já estavas a ficar farto, tipo, então, mas eu não posso ir para lado nenhum, raio, parte desta porcaria. Olha, mas deixa-me só dizer, já vamos falar sobre isso. Tenho que interromper outra vez, Pedro, desculpa lá. Este gajo é pior que eu, estás a ver? Era isso que eu tenho de avisar, era mesmo aí o disclaimer que eu queria fazer. Pedro, eu também sou muito compulsivo nas conversas e às vezes posso embalar no discurso, estás a ver? Então eu quero vos pedir que ajudem aqui a gerir se acharem que eu me estico demais, está bem? Está bem, nós mandamos-te calar. Olha, mas então deixa-me só dizer, na altura recebemos um e-mail já há uns meses, nós aqui podemos dizer tudo que depois o Alexandre edita quando tem as neiras, mas basicamente o e-mail dizia qualquer coisa do género. O Nuno estava a ouvir o nosso episódio número 57, que foi o episódio em que eu e o Francisco falámos sobre o meu curso online Investir na Bolsa. Exato. E ele escreveu a dizer obrigado e eu assim, este gajo passou-se. Obrigado por aquilo tudo que estávamos a dizer no podcast e não sei o quê. E porquê? Porque ele teve que ir a 140 ou 150 na autoestrada para chegar a casa rapidamente e comprar o curso Investir na Bolsa com medo que eu subisse o preço. Foi isso? E odiei-te bastante. Sabes o quê? Eu sempre tive aversão ao marketing e à publicidade. Eu gosto muito da psique humana, comportamento, processos mentais, estás a ver? Então eu sempre tive uma grande aversão à publicidade e ao marketing por perceber que aquilo efetivamente mexia comigo, não é? Eu sentia-me de certa forma manipulado sem querer manipulado.
Ok. Pronto, ou Ok. levado a, estás a ver? E quando eu, mas pronto, eu tenho vindo a afinar isso. Sim. E Então, quando eu achas estava a que eu e o ouvir, Francisco, então, em termos de copywriting, aquele episódio, em termos, não foi de escrita persuasiva, mas de discurso persuasivo, funcionou. 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 Para mim funcionou. Não, eu já estava a pensar em adquirir o teu curso. É como eu te digo lá no, é como eu te digo no mail. Eu penso que escrevi isso. Só que eu entro numa fase compulsiva e inscrevi-me em vários, estás a perceber? E quando eu vi que o teu estava Ah, sim. disponível, eu pensei, epá, calma, Nuno, calma. Mas depois não resisti. E agora, estás numa fase mais calma ou invito aqui um link ou dois? Estou numa fase de triagem. Estou numa fase de triagem. Muito bom. Ó Francisco, envia-lhe já o link para o teu curso de escrita persuasiva que ele És compra doido, já. não aguento, não Não, aguento. eu envio-te o link para o meu PayPal, se quiseres. Nem passas diretamente pelo Exato. PayPal. Olha, mas diz-me uma coisa, oh Nuno, a tua formação de base qual é? Porquê que tu percebes? É assim, obviamente que eu e o Francisco estamos na área do marketing e estudamos muito marketing e gostamos muito da parte de marketing digital, escrita persuasiva e como nós escrevemos, mas atenção, já falámos disto, que é, nós não usamos isto de forma a manipular as decisões das pessoas. É uma Agora, palavra feia e pesada, né? Depende do contexto. é, Não é isso que eu. Pronto, não quero insinuar isso de vocês, nem do marketing em geral. sim, mas pode ser usado Pode, o discurso pode. persuasivo. Agora, qual é a tua formação de base? Porquê este alerta de a maior parte da publicidade está-me aqui a tentar minar o cérebro? Não, eu acho que a tua pergunta está inteligente, é curiosa, né? Vai ao encontro, Hum, mas é o inverso, não é? Ou seja, a minha formação de base vem dessa minha hum. curiosidade pelos processos mentais, pelo Ah, comportamento humano. Estás a ver? Então eu formei-me em psicologia clínica, mas eu que já tinha esse giro. interesse pela pessoa, não é? Já tinha esse interesse pelos sentimentos, pelas emoções. Não foi, ou Então o que seja, é que não tu foi a fazes formação que hoje? me Qual deu é o essa teu visão. trabalho? Então, eu sou psicólogo clínico infantil, mas Ok. pronto, eu vou-me expor aqui um bocadinho, isto talvez nem vá para o ar, né? Expomos-nos aqui um bocadinho. Mas é assim, eu Não, vai tenho. tudo. Vai Não, tudo. vai tudo. Mas olha, não fazemos censura, né? Tudo. É o seguinte, eu vou-te explicar Não, o não, não. porquê. Quando dizemos asneiras aparece um pi, mais O nada. problema não é as asneiras, é a exposição, né? Eu nunca me expus assim desta maneira, eu não sei o alcance disto, né? E vocês vão perceber. Ou seja, Ui, milhões? milhões é pouco, então eu posso falar abertamente. Sim, Ou seja, sim. eu perdi muito na escola, eu não queria saber da escola, compreendes? Isso fez com que eu Uhum, começasse a trabalhar aos 14 anos, nas férias, feriados e sábados, e quando chegou à uhum. fase do 12º ano, esqueci a escola, porque aquilo com os exames nacionais, para mim aquilo era um pesadelo, se eu não estudava, aquilo seria impossível passar essa fase, não é? E eu comecei a trabalhar muito em jardinagem. Quando cheguei aos 25 anos é que me decidi formar, Ok. ou seja, eu hoje em dia tenho uma empresa de jardinagem e exerço psicologia clínica infantil. Então esse é o meu trabalho, isso é o que eu faço. Epá, que Epá, giro. não tem nada a ver. Nada, ou seja, acaba E por porquê é que ser. tu continuas a fazer as duas coisas? Olha, uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Isto é o seguinte: eu quando estava a jardinar e decidi ir para a faculdade foi porque eu vi, não tenho rumo aqui, eu não estou a ver como é que eu me salto aqui. Eu pensava ter a minha empresa, mas eu não via como dar o salto de alguém que jardinava, não é? Para alguém e dar o Uhum. prazo para ter a minha empresa, porque o que se ganha é mesmo muito pouco, né? E eu arrisquei ir para a Uhum. faculdade, deixei completamente e como eu vendia bolinhas de Berlim na praia, trabalhava de verão, ganhava dinheiro para o ano todo e pagava a faculdade. Estás a ver? Então, eu deixei completamente a jardinagem, Epá, mantive-me, muito foquei-me, nice. Sim. formei-me em psicologia e quando acabo e estou à espera, naquela luta de encontrar um estágio profissional, há uma professora que me liga e me diz: é pá, oh, Nuno, eu estive a falar com uma colega tua, ela disse que em tempos foste jardineira, é verdade? É sim, professora, fazia. Pá, foi a primeira coisa que eu fiz na vida, foi isso. E tu ainda percebes? Não me devo ter esquecido, imagina, eu fiz aquilo durante 10 anos, é pá, não tens que vir aqui à minha casa. Eu Sim. fiz lá uns trabalhos para ela de jardinagem, pá, ela entretanto começou a falar com outros professores e foi uma coisa puxar a outra. Eu, entretanto, ainda não tinha encontrado estágio profissional, mas eu estava a trabalhar
uma criança autista, um adolescente autista. Não fazia trabalho de psicologia clínica per si, não é? Mas foi uma forma de me iniciar na área com as bases que tinha e eu era acompanhado. Ou seja, dava perfeitamente para jogar com os dois, porque um era part-time e eu podia usar o outro tempo para ir fazendo esses poucos trabalhos de jardinagem que apareciam, não é? Mas para mim estava assim um consenso. Tu quer dizer, eu larguei a jardinagem para estudar psicologia e agora a jardinagem vem para cima de mim quando eu me estou mesmo prestes a formar. Diz isto, Francisco. Eu disse que falava muito. Aí eu te perguntar se estás em Portugal. Tu estás em Portugal, é? Sim. Olha, mas o que é giro é que ele tocou aqui numa questão interessante, que é, para já, esta é daquelas histórias que nós adoramos partilhar no podcast. E o que é giro é que nós não fazíamos a mínima ideia o que é que o Nuno fazia. E, portanto, trouxemos-lo para aqui e para nós é uma surpresa. Nós estamos a ouvir isto em primeira mão. Mas focaste aí uma coisa muito interessante, que é, fazias uma coisa que fizeste bem e alguém falou com um amigo que tu tinhas feito bem e já está aí o poder da recomendação. Estás a ver aquela cena? Sem dúvida. Para mim é a melhor publicidade. Passa a palavra. Exatamente. Ou seja, de um espaço a outro. Por exemplo, aquele programa de alunos afiliados que eu tenho no meu curso online. Tu não te inscreveste ainda, pois não? Ainda não. Olha, tu não tens noção. O Silvio... Não é obrigatório. Não, tu fazes se quiser. Isso está na minha bucket list, tipo. Então, mas olha, então vais-te inscrever já, porque o Silvio, Francisco, se calhar não tens noção, o Silvio quando gravou o episódio connosco, ele registou-se, podes fazer isto já, Nuno, silva-santos.com/afiliados. O Silvio registou-se e no episódio disse o código de desconto dele. Não tens noção, o Silvio já tem daqui a nada já tem a subscrição do próximo ano paga com as comissões que lá tem a receber. Bora, vamos por isto. Eu não sei, deixa-me lá apagar aqui outros browsers para ver se a net... Ora bem, estou aqui na tua página, acesso a alunos, põe silva-santos.com/afiliados. Escreve mesmo, afiliados. Quantos é que são precisos para pagar o teu curso? São, portanto, deixa-me ver, já agora eu vejo aqui. Ok, olha, vou começar a preencher isto aqui em baixo. Exato, só tens preencher esse formulário pequenino, que eu depois já o recebo aqui deste lado e já te atribuo um código. Eu achei brilhante o que o Silvio fez, deixa-me ver aqui. Não me lembro da password que eu usei aqui para o teu gerir password. Ora bem, o Silvio já tem aqui, estamos a falar do Silvio sem ele estar aqui, olha, que se lixa. Espero que ele não leve a mal. 1, 2, 3, 4. O Silvio já tem aqui 5 e, portanto, precisa de mais 4. 2, 4, 9 pessoas. Com 9 pessoas, já a tua subscrição no ano seguinte já sai a 0. Espetacular. Espero conseguir isso. E isto é o poder, isto é brutal, porque assim, aí toda a gente ganha. Repara, essa professora que te chamou para fazer o serviço de jardinagem gostou muito do teu serviço e ela ganhou confiança e autoridade perante os amigos a dizer, eu vou-lhe recomendar uma pessoa que fez um bom trabalho. Ela também ficou bem vista perante os amigos. E tu ganhaste um novo cliente. Estás a perceber? Toda a gente ganha. Sim, uma maravilha. É um win-win situation, né? Não, neste caso é win-win-win, que é ganha o teu amigo 10% de desconto, tu ganhas 15% de comissão e eu ganho um novo aluno. E ganhas tu, Win-win-win, ou seja, quando há aqui 3 wins, deixa eu ver se tu já apareces aqui. Então vamos fazer isto como fizemos com o Silvio. Eu submeti, agora tenho estou aqui um bocado na dúvida se isto, porque isto depois apagou os campos todos, né? Por isso eu imagino que isto tenha... muitos parabéns, o seu registro como afiliado foi efetuado. Clique aqui para encontrar mais detalhes sobre o programa. Já me aparece aqui, Nuno Duarte. Então espera aí, eu vou-te criar aqui um cupão. Isto é top. Olha, vou-te criar um código. Como é que queres? Nuno Duarte Cardinal 10, pode ser? Pode ser. Que é os 10% de desconto. Então espera aí, vou-te pôr aqui. Olha lá, e o meu afiliado é win-win-win. Espetáculo. Pois é, o teu número de afiliado. E-mail que usa na conta PayPal. Pois, agora tenho que pôr aqui. Se quiseres, ou seja, está tudo muito prático, eu vou-te dizer. Tu podes, no final, imagina, Francisco, imagina que o Silvio ou o Nuno, tem 500 euros de comissões a receber e o curso só custa 199,77, podem deduzir os 199,77 na próxima anuidade e ficar lá com as restantes. Ou não, ou dizer assim, eu tenho um recibo verde, ou tenho uma fatura, eu tenho uma empresa, não sei o quê, eu passo-te a fatura e tu pagas no resto. Exatamente.
Está lá Não, explicado. gosto dessa ideia de ficar. Gosto Vê dessa lá ideia de se ficar te aí. apareceu. Vê lá se te apareceu, faz aí atualizar a tua página de afiliado, vê lá se já te aparece aí o cupão, o código como é que era? Deixa-me ver aqui. Nuno Duarte, espera aí. Já te deve aparecer aí. Olha, aparece-me aqui qualquer coisa de relatórios. Epá, está muito fixe, ok? Eu consigo ver o seu perfil. E depois Aqui cá em em baixo campanhas. o cupão, não, não, há de ser cá em baixo nos teus detalhes, onde tu viste que eras o afiliado 111, Sim. há de estar lá o cupão de referenciação. Está aqui, está. Nuno Duarte, Cardinal 10. Exatamente. Então, olha, para quem está a ouvir e quer comprar o curso online Investir na Bolsa, vai ao meu site, está lá o menu em silva-santos.com, está lá o menu Investir na Bolsa, dá para o curso, e pode usar o cupão do Nuno Duarte. Nuno Duarte, Cardinal 10. E pronto. Espetáculo. E assim E as venho pessoas... a faturar, que isto é excelente. E tem 10% de desconto. Pronto. Epá, o Silvio há de ter lá pessoas a cair que ouviram o episódio e ele nem os conhece de lado nenhum. Pois, exatamente, espetáculo. Espetáculo. Eu vou dizer, por acaso, eu gosto imenso do podcast, mas os episódios que eu ouço e repito são todos aqueles que vocês falam mais em investimentos. Esse aí, É? bolsa em investimentos. Eu gosto muito, na jardinagem é prático, sabes? Eu ponho os fones e posso ouvir imenso. Mas olha, E tu também investes então, Nuno? Também estás no curso do Pedro? Portanto, já entraste, não é? Estou, já entrei, mas ainda só fiz para aí 2 aulas porque eu estou a terminar outros. Eu não sei se posso falar aqui, se... Podes falar em tudo, né? Aqui podes falar tudo. Porque até foi curioso, ou seja, o vosso podcast abriu-me imensas portas. Abriu-me imensas portas. Foi? Sim, porque foi numa altura em que eu estava um bocado desorientado com isto e conheci o Frederico Santarém. O Frederico Santarém. Sim. No Investimentos Lucrativos. E não ouvi o episódio 3, eu ouvi aquele que lançaste, acho que foi 27 e 28, que eram 2 seguidos, não é? Porque vocês tiveram que... Ficou Não, muito 22, grande. 23 e 24, acho É eu. isso, Sim, é isso. Era muito grande e fizemos 3. Sim. Pronto, e nesse depois, tu falavas do Adam Kuhl, que fiquei fã, e ele falava do Sven Carling, que pá, também tem um canal muito fixe no YouTube, também tem são 2 pessoas, e isso ajudou-me logo a fazer algo que tu disseste, que foi, também ouvias toda a bugiganga que havia aí, e pá, chegou uma altura que começaste a limpar a casa, não é? É uma E confusão. Foi exatamente o que eu fiz nessa altura. Focaste só, passaste a seguir essas 2 pessoas que nós recomendávamos nesse... Mais tu e ele. Mais tu ok, mais eu e o Frederico. Ou seja, é uma triagem assim um bocado ainda à mão cheia, porque entretanto eu também sigo um outro professor que tem um método, chama metodologia FCT, só que se calhar aqui é um bocado mais controverso, porque é dentro dos índices e do Forex e ok. Agora começa a ficar um bocado manchado essa área, por um lado ainda bem, porque há muito scam, mas por outro, tu que és aluno do Adam Kuhl, sabes que é perfeitamente possível fazer trading e é Forex, né? Porque ele próprio também o faz, né? Também faz. Agora, claro, há muito esquema à volta disso e aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Sim. Mas sim. Olha, então, Francisco, tinhas aí uma questão na manga? Não, era só para saber se estavas a investir, se estás a ter bons resultados já e tudo. Ok, era mais só isso. Mas estou a ter, olha, por acaso, as recomendações que eu tenho apanhado no vosso site, a única que eu entrei assim com mais força foi no Facebook, quando ele desceu, e ao ver umas análises eu sei que isto não se deve fazer e por favor, tipo, avisa lá aquele disclaimer, porque o que eu fiz se calhar é do mais errado que há, porque eu ainda não sabia nada do que era analisar empresas e coisas, então olha, deixa ver as opiniões das pessoas que me parece que têm mais crédito e que explicam melhor aquilo que faz sentido para elas, e dentro do que eu ia ouvindo, tentava dentro do que eu percebia. Então acabei por entrar também na Intel, quando estava lá em baixo, a $46, acho que também foi uma ótima entrada, porque ela depois tem subido, mas antes disso tinha feito umas belas asneiradas, principalmente por sair de posições... Piores que as minhas? Não, as tuas até são algo que me ajuda bastante a sentir assim, pronto, não interessa. Ou seja, eu entrei em posições... Ele foi mais idiota, não é? Não, eu olhei e disse,
epá, entrei na Tesla, entrei na Apple, porque isto começou, sabes, isto é uma história mesmo controversa dentro da minha cabeça, porque eu não podia sequer com bancos, eu ter uma conta bancária para mim era impensável, estás a perceber? Quanto mais vir a investir à frente, os anos foram passando e mudou tudo muita coisa, Sim, mudou muito. Diz, sim. queres Eu explicar também alguma tinha muito. Epá, eu, por exemplo, também detesto banco. Eu detesto bancos e, epá, e até um bocado, se calhar, como diz o Francisco em vários episódios, até é um viés que eu tenho que é, epá, no passado eu tive um negócio que vocês sabem que correu muito mal e eu tinha vários créditos e leasings e os bancos foi tipo cão de quinta raivoso nos dias em que, nas alturas em que quando eu não estavas tinha pior, dinheiro para né? pagar os créditos. Yeah. Sim, e, epá, e foi horrível. E eu desde essa altura fiquei ali com um viés de, epá, estes gajos são todos uns cabrões e portanto eu nunca mais vou dar um cêntimo a estes cabrões. Pronto, foi assim, Yeah. exatamente. Fónix, imagina a raiva, E, mano. Imagina. e, e para mim foi um bocado ter que desligar esse botão em mim para investir nos bancos de Singapura, nos dois bancos de Singapura que eu invisto e que estão lá no Excel Uhum, partilhado, uhum. para investir no Bank of America. Pá, aquilo estava tão cá em baixo que eu disse assim, pá, mas eu detesto bancos. E Exato. na altura até foi o Ricardo Matias que me disse, o Francisco sabe, tu pagaste $1.400 no curso do Adam Khoo. O gajo está-te a dizer que estes bancos de Singapura e o Bank of America são bancos com excelentes fundamentos, são empresas onde tu podes investir tão 40% abaixo do valor intrínseco. E tu estás com esse viés e ainda por cima estás a achar que sabes mais que ele. Então pagas Exato, exato. 1.400 euros para Para questionar, duvidar. né? Para Estás a questionar. perceber? Opá, então Exato, não pagues, então faz tu. claro. E o faz tu eu tinha percebido, quer dizer, só tinha andado a fazer asneiras. E desligar esse botão que, opá, não desliga esse botão, por exemplo, em empresas petrolíferas ou empresas com grande pegada a nível ambiental, epá, empresas tabaqueiras. Não, aí não invisto, estás a Ok, perceber? faz sentido. Aí não invisto, e, opá, por uma Até questão de porque vai contra a princípio. tua área, não é? Tu tens a... Sim, epá, mas lá está. Mas e quem investe e olha para isso e diz assim: opá, tudo bem, olha, estes gajos vendem mísseis e granadas tipo a Lockheed Martin. Alguns, não é? Algumas pessoas investem. Epá, eles vendem bombas de fragmentação e granadas e não sei o quê. E muita gente diz, não, por uma questão moral e por uma questão de ética eu não invisto nestas empresas. Pronto, é só uma questão de Claro, tu dizeres claro. isso. E não tens que ficar contra aquelas pessoas que investem, porque há pessoas que investem e dizem assim, isto para mim é um investimento. Guerra é guerra, vão continuar a haver guerras e, portanto, vão continuar a haver empresas que vendem granadas e mísseis Nem e mais. pronto. Aliás, Opa, eu não tenho e essa está tudo tão perspectiva. ligado. Sim, e está tudo Mas eu tão não tenho ligado. essa perspectiva. Eu tenho a perspectiva nos bancos conseguir desligar o botão, estás a perceber? E dizer assim: Uhum. ok, isto é um investimento. Continuo a achar que são todos uma cambada de cabrões, mas isto é um investimento e, portanto, vou-me aproveitar enquanto eles Da estão situação, 40% né? abaixo do valor O que eles intrínseco. me levaram eu vou buscar. Exatamente. E o Francisco está-se a rir, diz lá, Francisco. É uma questão realmente essa de invisto, não invisto, porque esta empresa não Mas é. acho que não temos que ir Não, contra as pessoas. Às vezes as pessoas levam isto a um nível tão fundamentalista que dizem assim: epá, mas porquê é que tu investiste? Não sei. Epá, eu consigo aceitar que as pessoas me digam assim: eu invisto numa empresa que vende granadas porque é uma empresa com excelentes fundamentos, mas epá, então e a parte ética e moral, não sei o quê. Não quero saber, isto é um investimento. Eu não o faço, mas respeito quem o faz. Estás a Sim, perceber? sim, Não eu vou percebo, entrar percebo numa perfeitamente a guerra contra a posição, pessoa. claro. Que tem aquela. Até porque, sabes, eu questiono até que ponto é que as coisas não estão ligadas de tal maneira, ou interligadas, que tu, por investires numa que aparentemente diríamos que é ESG, não é? Ecológica, não tem esse impacto, não está interligada de maneira a que até fortalece uma dessas empresas que tu ética e moralmente não investirias, não é? é Exatamente. muito Percebes o que eu quero complicado. dizer? É É, e nunca mais praticamente sais daí. impossível. Se tu vais É É entrar isso. numa impossível. Diz, Francisco. fundamentação ou demasiado fundamentalista, não é? Fundamentalismo extremo, não é? Não investes, Sim, ficas assim um bocadinho. é. Sim, sim. Mas a mim custou-me, em relação aos bancos, custou-me a desligar esse botão. Mas diz, Francisco, diz. É, Nuno, qual é o teu objetivo ao investir na bolsa? Tipo, com que intuito é que fazes? Que daqui a 10 anos queres parar de trabalhar? Não sei.
Não, por acaso é assim, olhando e vendo daquilo que entretanto já li e já tenho vindo a aprender, a questão do tempo é algo fundamental para que tu consigas criar um bom fluxo, não é? Aquele Uhum. efeito do composto. E eu, tendo 36 anos, não digo que vou tarde, mas eu sinto que eu desperdicei muito tempo da minha vida e dentro dos investimentos, então zero completamente, não é? Só que isso é algo que eu posso passar para os meus filhos, não é? Eu posso criar um efeito composto que não é para mim, mas vai para eles. Então, isto pode parecer demasiado megalómano, muito provavelmente vai parecer, mas se calhar é a ideia de fundação, ou seja, aquilo que eu puder aprender e que eu lhes puder passar e que eu puder fazer crescer de maneira a Uhum. que para a frente toda a gente que venha da descendência possa vir a beneficiar com isso, e eu não sei ainda se é matematicamente possível, mas percebem a ideia do que eu estou a querer passar, não é? Ou Sim, seja, é sim. criar um efeito composto Mas que vai para as gerações, não vai para. Não é só para mim, É, tipo, não só é, para altamente, ti. Uhum. não é eu reformar-me, porque eu também não me estou a ver a reformar e deixar de fazer exatamente. nada, deixar de ficar parado, eu não me estou a ver acho que vou bater mal. Sim, eu tenho uma visão um bocadinho diferente, sabes? Deves saber Assim, ou eu não. acho que a tua ideia é A tipo, minha sacas visão, tudo e vais curtir e a experiência a tua sabedoria passas para a tua descendência e eles quiserem que aproveitem e vão cozinhar, né? exatamente, é assim, Perdão. em termos de conhecimento, quero deixar o conhecimento e por isso é que estou até com esta questão de documentar tudo em vídeo e em áudio para que possam aprender, mas em termos de dinheiro, é assim, conto gastar até ao último cêntimo. E não é só gastar de forma estúpida, tipo em strippers, não é isso. É, olha, o Francisco a Já ires rir. a Marte, No lá final, na se Tesla. sobrar, vai ter que ser em alguma coisa. Se sobrar, ainda vai. Não, a questão é, repara numa coisa, não é só comigo, é comigo, com a minha família e com as pessoas que eu Exato, quiser exato, ajudar. exato, Estás a exato. perceber? Mas para isso eu estou a viver a vida que eu quero neste momento, ou seja, eu não estou naquela coisa. Há dias estava uma pessoa que me escreveu a dizer: pá, até ia comprar o teu curso agora, mas compro mais à frente, porque agora é assim, todos os cêntimos que eu junto é metê-los na bolsa. E eu disse: acho que sim, compro o curso daqui a muitos anos, até lhe disse, mas não te esqueças de ser feliz com o dinheiro que ganhas, porque, epá, cada cêntimo que eu ganho é poupar, não sei o quê. Epá, se calhar vais Mas estar a imagina que isso é que lhe dá privar-te. felicidade, meu. Opá, pronto, tudo Imagina bem, que isso até mas pode tudo. durar só uns meses. Estás a ver? A compulsão que ele está a satisfazer pode durar 6 meses. E ao Mas final olha, deles 6 meses ele mas percebe o sabes que vazio pode ser daquilo perigoso, mas pode ser perigoso. Eu não conheço a situação dessa pessoa, mas pode ser perigoso, por exemplo, privado. se ele tem namorado ou se tem esposa ou se tem filhos. Estar a Opa, às apitar vezes tudo à há, volta. exato, às vezes estás a afetar os outros, ou seja, estás a ser tão Uhum. sumítico para É preciso avaliar poupar isso o tudo, sem máximo, dúvida. reduzir os teus custos de vida ao mínimo possível, que depois tens uma vida, tu e a tua família, tens uma vida que até podia ser melhor, mas tu estás a meter para ali, para amontoar, para que um dia não sei o quê. Houve, amontoar só por amontoar não serve para nada, estás a Não, perceber? isso eu estou a Se tu perceber. não Por fores feliz isso, ao longo o da objetivo vida, tem que haver, né? pronto, e porque eu conheço, pá, eu até inclusivamente tenho um cliente na área da consultoria ambiental, não vou dizer quem é, pronto, mas Conheço. ele, ele não está a ouvir, mas familiares dele é possível que estejam a ouvir. Ok. Pá, e ele acaba por não ter vida, ele dedica tudo, ele adora ganhar dinheiro e ganha milhões, só que a questão é, ele não usa nada daquilo com ele, estás a perceber? Sim, sim, E sim, eu não sim, concordo sim. com isso, eu não concordo com Pois isso. é estranho, é estranho. Eu também acho que a ganhar milhões também desfrutaria de pelo menos de meios milhões, não é? Que fossem entrando, não é? Não, só Opa, ver nós temos aumentar para aumentar conversas, é um bocado estranho. nós temos conversas incríveis, que ele liga-me e ele diz, ó engenheiro, ele trata-me por engenheiro, olha, eu tenho não sei quantos milhões na conta bancária, pessoal, eu Uhum. estava a pensar, e eu assim, opa, este homem está-me. Houve. Eu não vou comentar porque pronto, as pessoas podem, que o conhecem podem levar a mal eu estar a falar sobre isto. Mas é uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade que ele teve de criar negócios. Estás a perceber? Uhum. Uma pessoa, ele, Uhum. ele tem a quarta classe apenas. E ele teve uma capacidade ao longo da vida de criar negócios brutais, que faturam milhões por ano. hum, mas não lhe admiro a forma como ele lida com o dinheiro.
Estás a perceber? Sim, mas não terá, Porque ele de não certa usa forma, aquilo para ele, não usa aquilo para a claro, família dele, não. mas não estará Epá, ligada a forma, ou seja, a forma dele pensar, né? ele é feliz assim. A forma dele gerir o dinheiro. Não será isso um dos fatores que o levou a ter o que tem e a conseguir construir o que construiu? Sim, mas para mim acho exagerado e acho extremo. Eu preferia ter um décimo daquilo que ele tem, mas tendo uma Pois, eu percebo, vida. eu percebo, eu Pá, percebo, eu percebo. é assim, eu quero cometer uma extravagância, cometo uma extravagância sem estar a pensar, pá, não vou conseguir depois ter dinheiro no fim do mês, ou não, eu queria meter mais dinheiro na bolsa. Sim, Pá, mas será que ele pensa isso quando não quer gastar? ele não pensa que não quer gastar, ele só quer, ele quer ganhar Acumular. mais e mais e, opa, pronto, Pois, lá eu está. estou a perceber a Admiro a ideia. ética de trabalho do homem e a dedicação da vida, não admiro a forma como ele lida com Com os o milhões dinheiro, que não já é? Ou ganhou, seja, pronto. e se calhar à volta dele muitas pessoas podiam estar a desfrutar de outra maneira, não é? Ele podia estar a proporcionar Pá, outro tipo de qualidade de os vida. filhos desfrutam, os filhos acabam por desfrutar bem, pronto, porque estão envolvidos também nos negócios e não sei o quê, e acabam por, felizmente, desfrutam no bem, mas eu acho que ele podia, pá, mas pronto, ele é feliz assim, tudo bem, eu percebo. Exato, exato, exato. Mas eu Só percebo estou a de facto a dizer tua isto razão, percebo. sim, só estou a dizer isto no sentido, ele é feliz assim, mas para mim não serve. Exato, Eu adoro exato. Não ganhar era uma dinheiro, realidade que tu. Mas não é adoro uma ganhar realidade que a dinheiro, ti te fosse. mas não é ganhar dinheiro só para ganhar. Para mim, o dinheiro que eu ganho tem que ter um propósito. Ponto. E tu, Francisco, estás aí muito calado. São questões interessantes. Olha, eu na semana passada estive com um jornalista da SIC, Hum. pá, já não sei como é que ele se chama, ele tem uma cena, Como um ele programa chama. na SIC há 10 anos que é o Poupança, Contas Poupança, Já uma sei, Ah, cena sei. sim, 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 sim. Sei quem é. desse jornalista, sabes quem é esse gajo? Sei. Deixa-me ver se apanho aqui o nome. Vamos ver aqui nas notas. Eu não sei quem é Anderson, não é? É, porque Deixa-me eu ver tive se apanho aqui. Estive a apresentar um evento na internet, para a Universidade de Aveiro, fui convidado para fazer isso e ele estava lá e eu é Que fixe. que tive a conversa com ele. E portanto, assim, ele falou dessas questões, de como é que nós havíamos de dividir o dinheiro. Portanto, havia uma. Ele dizia que era 20% do dinheiro deveria ir para um fundo de emergência, e aí achei interessante, pá, Uhum. porque eu não tinha pensado criar isso. Ou seja, acontece qualquer coisa, precisas de repente de muito dinheiro, porque olha, variou-te o carro, tens de comprar outro carro porque é super importante para ti. Depois 20% é Mas já mais vamos falar um. sobre isso. Eu não tenho, Hum, eu não tenho fundo de emergência. Já vamos falar sobre isso. Pronto, vamos comentar. Outro fundo que era, Sim. sei lá, uns 20% para um grande sonho, objetivo que tenhas. Olha, apetece-me comprar uma casa daqui a 20 anos, apetece-me pagar a faculdade dos filhos daqui a 30. Uhum. Bem, 30 ainda vai demorar um Uhum. bocadinho. Pronto. E estava a pensar nisso enquanto estavas a falar, e depois o resto é para pagar as contas, não é? Para o dia a dia. E é interessante que não havia um fundo para gastar dinheiro, tipo, não há um fundo tipo para. Exato. Tipo lazer, não é? Não é, mas é Sim. engraçado porque há muito esta cena de, tipo, é preciso gerir o dinheiro de forma inteligente. Aliás, ele também tinha um fundo que era para investir. Espera aí, faltava um. Investir, Hum. emergência, para um sonho, para pagar as contas, e eu acrescentava, se calhar, é esse tal fundo tipo para gastar, tipo, vou comprar uma cena que não tem nada a Uhum. ver ou que me Então, mas, apetece. Francisco, então, mas vamos lançar Exato. aqui a discussão. Olha, só em relação ao fundo de emergência, eu há dias comentei, epá, não recomendo que as pessoas façam o que eu faço, porque ainda há dias, até foi lá no Telegram que comentei, e até foi o Miguel que depois disse, opá, pronto, não havendo capacidade para as pessoas fazerem como tu fazes, se calhar não é a melhor maneira. Eu não tenho fundo de emergência, porquê? Porque eu desenhei a minha vida profissional para ter, eu tenho neste momento 7 fontes de rendimento complementares e eu desenhei a minha vida profissional de forma a eu ter sempre dinheiro a ser gerido por negócios complementares e completamente diferentes uns dos outros. Ou seja, um pode estar a não dar dinheiro neste, ou dois podem não estar a dar muito dinheiro nesta fase, mas os outros estão. E Exato. portanto, eu consigo poupar 90 ou 90 e tal por cento do dinheiro que eu ganho. E esse dinheiro vai para a bolsa.
Pá, se eu não preciso dele para uma extravagância ou para gastar ou para não sei o quê, vai para a bolsa. E as pessoas dizem, então mas vai para a bolsa e depois um fundo de emergência. O fundo de emergência é, eu tenho dinheiro na corretora, que ainda não está aplicado, porque, por exemplo, ainda não desceu aos preços que eu pretendo. Tenho lá muito dinheiro, por exemplo, disponível, que posso puxar para a minha conta bancária. Está aí. Outro, o fundo de emergência, são os 7 negócios que eu tenho. Se eu precisar imediatamente 5 mil ou 10 mil euros para alguma coisa, é um dos negócios que eu tenho que está a gerar dinheiro e eu vou lá buscar o dinheiro. Estás a perceber? Agora, eu desenhei a minha vida profissional para ser assim. Para eu conseguir, do dinheiro que eu ganho, eu só preciso de 8 ou 10% daquilo que eu ganho. Então pego no resto. Porque uma coisa que tu estavas a dizer, e portanto, quem conseguir desenhar a sua vida profissional para ter negócios assim, opa, não vejo que haja algum mal em não teres fundo de emergência, porque efetivamente eu tenho o fundo de emergência. Tu tens, pois, a questão é essa. Eu tenho dinheiro imediatamente disponível se eu precisar, estás a perceber? Exato. Mas uma das coisas que estava a dizer... É importante, desculpa só interromper-te só para complementar, é isso aí que tu disseste, bate muito naquela lógica de que cada um, dentro da sua experiência, tem que encontrar a sua própria gestão, não é? Porque o fundo de emergência é isso, Nuno. O fundo de emergência é isso, que é, se eu precisar imediatamente de 10 mil euros, eu tenho onde ir buscar. Tenho. Não está ali parado na conta da Caixa Geral de Depósitos, felizmente. Está na conta da Giro? Está na conta da Giro ou está num dos meus negócios? Exatamente. Estás a perceber? Eu tenho dividendos a receber dos negócios, vou lá buscá-los. Não há problema nenhum. Porque depois outra coisa que o Francisco estava a dizer, que o jornalista lhe disse, que é uma conta para investir e uma conta para um sonho. Então e porquê que eu não posso investir de forma a capitalizar isso ao longo dos anos e depois transformar isso, usar isso para o meu sonho? Porquê que eu não posso investir na bolsa para comprar uma casa de meio milhão de euros daqui a ano? Posso, porque não? Depende do investimento. Se tu quiseres guardar um investimento, claro, depende do teu sonho. Se o teu sonho é daqui a 5 anos, quer não sei o quê, pá, não dá. Se calhar a bolsa não é o melhor sítio para guardar. Cada caso é um caso, não é? O meu sonho é daqui a 1 ano comprar um iate. Pá, não vale a pena, eu vou investir na bolsa para daqui a 1 ano recuperar. Não, daqui a 1 ano não. Mas imagina que o teu sonho... Mas imagina que o teu sonho é daqui a 10 ou 15 anos, quando tiveres 50 ou 55 anos, teres o iate. Pá, se calhar não é mal pensado. Sim. Depende da perspectiva temporal. Exato. E eu não vejo mal nenhum que tu investas na bolsa com esse objetivo. Daqui a 15 ou 20 anos quero comprar uma casa de 700 mil euros. Não vejo qual é o problema. Então, e depois as pessoas dizem, então mas daqui a 20 anos vais vender tudo e compras uma casa de 700 mil euros? Epá, esse não é o meu sonho. Mas se o teu sonho for esse, qual é o problema? Não vejo. Mas olha, é engraçado que mesmo assim estás-me a fazer lembrar... Eu não sei se estou a fugir aqui muito, não sei se o Francisco... Não podemos fugir à vontade. Não sei se o Francisco ia acrescentar mais alguma coisa relativamente ao Pedro Anderson, né, da conversa que teve, mas a questão de haver aquela parte para o lazer acho fundamental e acho que isso até é uma analogia com tu teres a tua percentagem de portfólio em que tu se calhar vais para as altamente especulativas, estás a ver? É aquele dinheiro que tu tens que vais pô-lo arriscado, não é? Não contabilizas a margem de risco-retorno, não é? E satisfazes aquela compulsão. E acho que esse dinheiro deve existir da mesma forma, não é? Para tu poderes... Agora, tu estavas-me a fazer lembrar com isto, vou juntar o dinheiro na bolsa e daqui a uns anos eu compro uma casa. Eu vi um YouTube de um homem que falava que foi investindo e uma das empresas em que ele mais investiu foi na Apple, no início. E quando aquilo já estávamos em 2012 ou 2013 e ela já tinha algumas subidas, ele foi buscar aquilo tudo e acho que comprou uma mansão perto de 1 milhão. Ele vendeu tudo. Ele depois teve uma doença grave. Mas qual é o stress? E viu-se obrigado a ter que vender a mansão, baixar o nível e depois teve que voltar a trabalhar mais tarde, porque já não conseguia manter aquilo que inicialmente... E depois arrependimento mas então voltamos outra vez. Ainda foi muito mais longe, estás a ver? Ou seja, aquilo bateu-lhe mal de duas formas, que foi ele satisfez o sonho, mas caiu mal no plano, isso é e depois ele ia lá para a Lua. Não, mas Nuno, mas então aí faltou-lhe uma coisa, que é, eu não estou a dizer que quero fazer isso, até porque eu não sonho... Não, sim, tu só dizer que me lembrou essa história. Olha, tenho aqui muito dinheiro. Sim, mas olha uma coisa, onde é que eu vejo que ele aí falhou?
A questão de a Apple depois ainda subiu mais, opa, aí é assim, quando sais fora, depois não podes ter não podes ter a mentalidade de trader, não é? Tipo, ai, porquê que eu saí? Não, então, sais, esqueces. Aí a única coisa que eu vejo que ele fez mal foi vendeu tudo para comprar a casa. Eu estou-te a dizer, voltando àquela minha conversa, eu tenho 7 fontes de rendimento complementares. E, portanto, se eu vender um dia todas as ações da Bolsa para comprar o iate ao Francisco, estás a perceber? Vou continuar na mesma com as outras 7 fontes de rendimento alternativas que eu tenho. Estás a perceber? Ou seja, eu não vou tirar todo o dinheiro que tinha, comprar uma mansão de 1 milhão e depois, se tiver que vender a mansão, tenho que começar do zero. Não tenho que começar do zero, porque mesmo que eu venda tudo e compre a mansão, continuo a ter negócios a faturar mensalmente. Exato. Ele também teve azar, o homem, coitado. Teve, acontece. Era difícil, não tinha aquele tal fundo de emergência, como ele diz. Ou não o suficiente, não? Ou seja, ele planeia... Lixou-se. Exatamente. O meu fundo de emergência são os meus negócios. Exatamente. Portanto, e era interessante o que ele disse, o Pedro Anderson, que era, antes de começares a investir, primeiro vais constituir o fundo de emergência. E ele considera que normalmente tu, no mínimo, deves poder viver 6 meses sem ganhar dinheiro. O ideal é 1 ano. Fazes as contas, olha, eu preciso, para viver X um mês é X, multiplico por 12, tenho que juntar esse dinheiro. A partir dali, o que sobrar é o que eu começo a investir. E onde é que pôs esse dinheiro? Olha, ele deu alguns conselhos. Era uma cena esquisita, que não era na bolsa. Esquisita, em bitcoins. Não, uma cena portuguesa, tipo, uma cena que é forro, certificados, não sei, certificados da forro. É daquelas coisas que eu não percebo. Não era bem isso. Mas olha que sim, mas eu estou a ver. Ou seja, são coisas com pouco risco. São coisas com pouco risco do Estado. É uma não vou cena comentar, do Estado, senão as pessoas PPR, vão acho que era isso, PPR. Já ouviram falar nisso? Já, Sim, mas PPR, nem vou comentar porque senão as pessoas vão levar a mal. Eu penso que o PPR, o ideal é teres uma longevidade, não é? Quanto mais tempo tu ficares no PPR, melhor. Não sei, eu acho que o fundo de emergência deve ser algo que tu podes ter de elevada liquidez, não é? A qualquer altura tu podes ter esse. Sim, não, o fundo de emergência não tem nada a ver. O fundo de emergência ele tem numa conta bancária. Estavas a falar, aqui depois é nos investimentos. Na parte dos investimentos é que ele diz, podem investir, por exemplo, em PPRs. Portanto, por exemplo. Isso ele disse. Olha, tivemos hoje em a fazer dia já faz mais sentido. Hoje em dia se calhar já faz mais sentido. O cálculo para ver a rentabilidade e acho que eram uns 7%, mais ou menos. Quanto? 7%. Opa, pronto, já não é mau. Pronto, já não é mau. Agora, tens dividendos de algumas empresas que te dão 6, 7%, mais a valorização da empresa ao longo do tempo. Mas ele investe em vários tipos de coisas, na bolsa, em criptomoedas também já investiu, mas ele estava a aconselhar, aquilo era para alunos da faculdade de Aveiro, ele estava a aconselhar, podem começar com PPRs. Está bem. Por acaso descobri algumas coisas. Não sei. O PPR, tu não podes resgatar esse valor antes da reforma, certo? Estou a dizer as neiras. Depende da forma como tu subscreves, porque tu tens um benefício fiscal à partida que tu podes ser ou não elegível para esse benefício fiscal. E a utilização ou não desse benefício fiscal vai influenciar também de que forma é que tu vais resgatar esse dinheiro. Esse dinheiro, por exemplo, imagina que tu começas agora um PPR aos 20 anos, aos 25 vais começar a comprar uma casa. Tu podes usar parte do PPR para um crédito de habitação. Existem formas de liquidar. E hoje em dia os PPRs são muito mais vantajosos do que eram, na medida em que já começam a existem PPRs com 100% de ação no portfólio. Hoje em dia, não é? Ou seja, é algo bastante recente. E isso já transfere para os PPRs uma dinâmica bastante diferente do que era há uns anos atrás. Por outro lado, uma rentabilidade mais elevada, então. Bastante mais elevada, com maior risco também, mas quanto mais tempo lá deixares o PPR, não é? A probabilidade de rentabilizar aumenta também. E eu penso que depois o PPR acaba por fazer sentido na população portuguesa porque estamos a falar com uma população que, na generalidade, não investe. Acumula dinheiro em contas de depósito. É bastante conservadora. Não é? E então é uma forma de começar a ganhar confiança, talvez. Não é? Para alguém que... Eu, por exemplo, estava-te a dizer que tenho uma aversão muito grande aos bancos. A primeira coisa que eu fiz de investimento
até foi um PPR. Estás a ver? Porque eu pensei assim, opá, eu vou pondo aqui X por mês, epá, não interessa, mas eu fiquei tanto tempo sem trabalhar a descontar que eu tenho que começar a pensar no meu futuro. E quando tinha 25 anos foi o que eu fiz. Comecei por um PPR, né? Agora, é claro que eu, se for ver as condições desse PPR, talvez me seja vantajoso transferir para outro PPR mais atual, com outra rentabilidade, né? Isso também se gera. É possível, sem custos, tu também passares de um PPR para outro. Então, se calhar por isso é que começaste agora também a estudar um bocadinho as ações na bolsa para conseguires encontrar aqui umas rentabilidades um bocado superiores. O que aconteceu foi que eu, em março, estava a almoçar com um rapaz e eu estava a ouvir as notícias de Espanha e de Itália. E eles, não é em março, é final de fevereiro. E eu estava a olhar para aquilo, epá, o meu contacto com a bolsa era zero, ok? 000, ações zero. Eu tinha lido um livro e já há uns anos que, olha, até tenho ali que é dinheiro à vista. E lá falava, pá, mas eu depois nunca fui pesquisar onde é que eu posso comprar isso. E eu olhei e comentei assim para ele, bem, isto deve estar uma altura excelente para comprar ações. Mas eu não percebo nada das ações, só que eu pensei assim, isto está tudo a começar a fechar, isto vai tudo, o mundo vai acabar, isto vai, a bolsa cai, isto é agora que se tem que comprar. Foi o que passou-me pela cabeça e disse-lhe. Só que eu sempre percebi, Bem, mas pelo menos já tinhas essa ideia, não é? Não, sabes que eu não tinha essa ideia do buy the dip, eu disse-a, mas sem ter a consciência da estratégia em si, percebes? Sem ter a consciência desse know-how. Não, o que eu pensei foi, pá, isto... Ou seja, pensaste naquele formato que toda a gente... Está tudo em pânico, estás a perceber, o mundo vai acabar, está tudo em pânico, isto a bolsa tem que desabar, porque isto não faz, percebes, isto... Pois, quando fica tudo em pânico, quando a economia está em baixo, as casas ficam mais baratas, aí que se compram negócios mais baratos, não é? Pensaste assim? Ou seja, associei isso tudo e olhei, pá, a bolsa. E pá, e quando cheguei a casa, eu procurei qualquer coisa de bolsa de valores, fiz assim uma pesquisa qualquer, e o Google é nervoso, né? Eu bastou-me fazer uma pesquisa, começou-me a aparecer aquelas apps mais maradas, sabes, de Expander, ou uma coisa assim, tipo XTB ou Xstation, uma cena assim dessa. E assim que eu clico para baixar a aplicação, eu não vou meter lá dinheiro, eu vou ver a aplicação por dentro. A partir daí foi um mundo, porque era o YouTube a sugerir-me, era os anúncios no Instagram a sugerir, então a partir daí entrei, estás a ver? E tu assim, sim, são os tais, o marketing por recomendação. Pois, não, mas eu tenho noção que ele existe. Os algoritmos, sim. Até agradeço, né? Porque ajudou bastante. Sim. E aí o primeiro que eu encontrei, que me fez mais sentido, foi o Gustavo Araújo. E lá é que eu te conheci por te ver comentar um post qualquer, eu não me lembro qual, e achei bastante pertinente a tua resposta. E, deixa lá ver quem é este gajo. E pronto, foi daí que fui dar a ter subvenção. Foi mesmo assim. Diz, Francisco, ias dizer qualquer coisa. Não estava a pensar em nada. Não? Não, isso, mas é giro que eu acho curioso tu já teres essa noção e depois tu dares o passo seguinte de, ok, se calhar agora é uma boa altura, deixa-me ir tentar perceber qualquer coisa sobre a bolsa. Porque a maior parte das pessoas não faz isso no momento de crise. Fica com medo como quando toda a gente está com medo. Estás a perceber? E depois olha para trás e diz, caraças, se eu tivesse dinheiro naquela altura e tivesse aprendido a fazer aquilo, tinha comprado uns imóveis ou tinha investido nas ações na bolsa. E agora estava... Exato. Mas é muito fácil olhar para trás e sentir que devia ter feito. Pois, mas mais difícil era teres tido a coragem... Claro, é teres tido a coragem de ires em frente. O que é que eu faço com o preço agora, né? Exatamente. Porque tu não sabes para onde é que ele vai, não é? Então, aí é que está a grande dificuldade. Daí o teu curso ser uma ferramenta espetacular, porque para já eu aprendi muito, já tinha lido sobre análise fundamental, mas principalmente sobre análise técnica. E o teu curso, ou seja, como eu já tinha alguma base de análise técnica, que é como eu te digo, eu depois começo a estudar. Ficas maluco. A perceber, não, entro naquilo porque eu depois quero aprender, pá. Olha, outra coisa que te posso agradecer e ao mesmo tempo dar-te um par de estalos é por causa da Google Sheets. Eu não fazia ideia do que era isso. Ignorante. O que é Google Sheets? E o gajo vai lá,
baixa a planilha, depois vou para a folha ao lado e diz lá assim, olha, se quiseres construir a tua ou uma coisa do género, podes baixar aqui. E eu quando vi aquilo, então deixa-me lá pôr aqui o que eu já comprei e ver como é que está a minha diversificação. Olha, a partir daí foi um mundo, construí a minha própria, eu não percebia nada daquilo e já foram horas e horas e horas e horas a programar de volta daquilo. Daí é que depois, outra vez, quando surgiu aquela dúvida... Foi o Francisco que me ajudou a criar a base, aquelas cores verde e vermelha, foi o Francisco que me sugeriu e que me ajudou a fazer aquilo. Ok. Mas é espetacular. Ter ali os gráficos e ver a rentabilidade. Sim, porque aquilo dá-te funcionalidades altamente, tanto que depois quando tu tiveste aquela dúvida de ir buscar o ticker, já não sei, mas era de algo na Bolsa Suíça, que tu tinhas que incluir lá um prefixo qualquer, não é? Em euro, para euro, sim. E eu tinha lá tido essa giro que tu consegues ir buscar as cotações em tempo real, com, por exemplo, com o código Google Finance, ou nas bolsas de Singapura. Viste aquele vídeo que eu lancei há dias, como é que se faz para ir buscar a cotação em tempo real nas bolsas de Singapura? Epá, não vi, mas tem. Está lá um vídeo que explica como é que... É um vídeo que explica como é que vou buscar as cotações todas, desde as cotações americanas às cotações suíças, de Londres e as de Singapura. As de Singapura são as mais difíceis, mas no vídeo está tudo explicado e tem lá o códigozinho que tem que se fazer, não sei. Incrível. No grupo Telegram é brutal, porque sempre que acontece qualquer coisa, tipo, olha, agora não está a dar nas cotações não sei o quê, há logo uma pessoa que me manda uma mensagem a dizer: Pedro, não assumas que não dá e baixas os braços. Vais usar este código. Opa, é brutal. Não, esse grupo está muito bom. Esse grupo é bastante útil. Sim. Uma pessoa que me mandou uma mensagem foi o Hugo Morgado. Disse, olha, vais aqui, vais fazer não sei o quê, E depois foi outra pessoa também que se envolveu, o André, acho eu. Opa, espero não me estar aqui a esquecer de mais nenhum nome. Em jeito de agradecimento. Mas, tem sido brutal. Sempre que há qualquer coisinha que falha... Tipo, agora já não está a funcionar. Há um gajo qualquer, tipo, o Francisco no início disse-me, isto em vez dos preços mais e menos positivos, está abaixo de valor intrínseco ou acima, era aqui por cores vermelho e verde. E eu, como é que isto faz? E ele grava o ecrã, mandou uma gravação de ecrã. Olha, é assim. Aí é brutal. Mas eu descobri também pesquisando, foi uma cena... este fixe era ter uma cor. Estava para fazer... e tal, e lá encontrei. Está uma bela plataforma. E eu acho que isso é um acrescento enorme que tu disponibilizas no teu curso, que faz bastante a diferença. Bastante mesmo. Porque a maioria das pessoas, dos cursos que eu tenho feito... Desculpa, Francisco, fala, diz lá. Não, estava a ver aqui o meu Excel, as diferenças em relação ao Excel do Pedro. Por exemplo, o Pedro ele colocou recentemente que era o tipo de ação, se era em crescimento, em recuperação, defensiva. Com a cor também, sim. Exato. Sim, é com uma cor, também. Ou tinhas o textozinho. Eu tenho que ter cuidado porque assim, eu queria que aquilo coubesse tudo numa página, estás a perceber? E exatamente. Eu posso ter mais coisas, só que a questão é, tenho que apertar os campos. E ali andei às voltas e eu assim, como são 4 classificações, vou chamar-lhe as de crescimento, as cíclicas, defensivas e as não sei o quê, faço isto por cores e tenho uma coisinha em cima. Exato. Que é para tentar... foi assim que tu alteraste, pois. Foi. Eu também não estava a gostar daquilo, então eu encontrei foi outra solução. Então, eu vou-te mostrar. Top. Mas o meu iPhone eu tenho Dark Mode, não sei se conseguem ver, deixa eu ver. Aqui. Tens aí uma... sim. Meteste o rocket, o escudo. Está muito fixe. Tem um país. Depois os tipos eu coloquei um ícone, ou seja, aquela que tem o foguetão. Está muito fixe. O que tem o foguetão é crescimento. Sim. Olha, mas espera aí. Então vais fazer aquilo que tu fazes muito bem, que gravas-me o teu ecrãzinho. Um tutorial. Como é que fizeste isso? E porque um campozinho assim pequenino eu consigo arranjar ali espaço para pôr isso. Espaço para aquilo. Sim, isso consigo. Foi mais por ícones. Fica muito eu também gosto de ter os países, também coloquei o país e o ícone do país para saber, chinês, este é mais ou menos. Agora já sei de cor, mas antigamente quando eu entrava, isto é o quê?
Que país é isto? Exato. Agora já podia. Depois há uma cena que podes fazer no Excel, é esconder uma Sim, coluna. sim. A coluna. Fica lá, mas está escondido. É aquelas que já sei. Eu Sim, antes também tinha e que tu podes usar isso para sacar para algum gráfico que esteja a ser feito ou assim, mas a coluna está lá escondida, não é? Exato, o gráfico de Exato. diversificação por países. Sim. Eu ali tenho Também que ter algum cuidado para. Eu queria que aquilo coubesse tudo no ecrã, estás a perceber? Pá, nos telemóveis aquilo Exato. ainda não fica responsivo, que é uma pena, Exato. tens que andar ali para um lado e para o outro, que ainda não consegui resolver isso. Quer dizer, resolvo no site, mas depois ao incorporar o código do Excel ali, porque as pessoas já me perguntaram, então, mas disponibilizavas o Excel? Opa, disponibilizando o Pois. Excel, eu depois não tinha forma de controlar duas coisas. Para já tem que estar sempre sincronizado, porque eu estou sempre a atualizar níveis de preços e não sei o quê, e tem que estar sincronizado depois do outro lado com os membros do curso. E por outro lado, eu tenho que ter aquilo incorporado numa página dentro do meu site que está vedada a só quem tem o login feito no curso, ou seja, senão depois qualquer pessoa conseguia aceder àquilo. É verdade. Estragava-te o negócio. Estragava-me o negócio. Não, basicamente é assim, aquele é o resumo de tudo aquilo que nós podemos fazer durante o mês. Ou seja, aquele é o resumo, naquele Excel estão o resumo das oportunidades, de onde é que estão os valores intrínsecos, onde é que estão os níveis de compra, certo? Portanto, aquilo é Claro. o ouro que nós temos ali. Está muito bom. A vantagem que tens depois com isto é que, por exemplo, eu tenho aqui as estatísticas todas, sei a percentagem de tecnológicas que tenho, Uhum. de saúde, depois também consegues ter uma estatística tipo, tenho X americanas, X chinesas, X% de europeias. Uhum. É essa vantagem que tens quando vais colocar essas informações, a geografia ou as moedas também. Olha, tenho X empresas cotadas em dólares. Só é preciso cuidado com uma coisa, que é depois não nos distrairmos demasiado com demasiada coisa. Estás a perceber? Ou seja, temos que... Aqui os dados mais importantes é saber, é distribuir bem o dinheiro pelos vários setores, não é? Pelos setores e pelas geografias. Sim, talvez, Exato. sim, pela geografia também, exatamente. Mais do que isso, opá, depois cada um pode fazer o seu Excel e não sei o quê. Porque eu tenho que pensar que eu tenho lá, nos membros do curso, tenho pessoas como o Francisco que gostam de saber tudo e mais alguma coisa, e tenho outras pessoas que dizem assim, não, eu quero uma coisa só, epá, não, qual empresa, eu gosto valor dessa intrínseco, parte, sim. não sei o quê, se é de crescimento Sim, ou não, sim. se é uma cíclica, eu quero que esteja lá o valor em que vendes, onde é que está o topo do ciclo, só quero saber isso, percebes? Tenho que fazer aqui uma gestão cuidadosa de calma, que isto nem pode ser demasiado simples, nem demasiado complicado, porque se for demasiado complicado... Pode confundir. Exatamente. Porque há dias aconteceu uma pessoa que me escreveu a dizer que entrou no curso e a primeira coisa que fez foi entrar no Excel, logo. E disse, assustei-me, tipo, como é que eu interpreto isto? E eu disse, vais assistir às aulas primeiro, porque o Excel é o último módulo do curso. Pois. Estás a perceber? Aquilo tem os erros que cometi, perguntas e respostas, os princípios fundamentais, e o quarto módulo é o Excel. E eu tenho lá uma aula em que explico campo por campo o que está no Excel e como é que eu faço aquilo, para quem quiser fazer aquilo também em casa, e como é que interpreto cada uma das coisinhas que está no Excel. Uma pessoa que entra sem ver nada e diz, deixa ver o Excel, que isto é aqui é que está a mina de ouro. Que é isto? Não percebo. O que é que são estes símbolos? Proibido. Estás a perceber? Ficam malucos. O que é este proibido? O que é o não sei quê? Pá, primeiro estuda, não vais já a correr. Porque as pessoas entram porque alguém lhes disse que numa empresa está agora é que é para comprar não sei o quê. Entram e depois ficam assustados com então, como é que eu interpreto isto? Inspira, expira... E começa a casa pela fundação, não é? Exatamente, não comeces pelo telhado. Não é, por acaso eu comecei pelo telhado, eu também comecei pelo telhado. Foste logo ao Excel? Fui logo ao Excel. mas eu já tinha, é assim, como eu penso que já tinha algumas noções suficientes, eu quando abri o Excel consegui interpretar aquilo perfeitamente. Okay. Para já ainda estava na versão anterior que não tinha esses sinais todos, então talvez estivesse numa fase ainda um bocadinho mais simples. Sim. Mas foi fácil perceber. Mas depois de perceberes,
Sim, mas depois de perceberes tudo o que lá está, olhas para aqueles sinais e dizes, aqueles sinais são um sonho. Proibido quer dizer o quê? Não tocas. Visto quer dizer, este nível já passou, já está a descer para o seguinte. Sim, na verdade a mim o que me até ajuda mais é quando nas cíclicas tu tens o valor de venda sugerido, porque eu acho que isso acaba, sim, porque isso acaba por ser uma grande questão, não é? Entrar bem é essencial, mas sair bem também é, não é? Sair bem também é essencial, e exatamente. então eu ficava sempre na dúvida, então e aqui, mesmo olhando para a análise técnica do gráfico, onde é que seria a saída? Eu acho que aquilo ajuda bastante a ter um guideline. E não é só no valor máximo. Eu tenho lá uma aula em que falo e digo mesmo, quem não quiser saber de análise técnica, ignora este vídeo. Olhe lá para a tabela, no final, o que for cíclica, no final tem lá potencial preço de venda, que é o potencial topo do ciclo. Mas aviso logo no início desse vídeo. Quem quiser saber como é que se faz, o topo do ciclo não se vê apenas pelos últimos máximos. As cíclicas chamam-se cíclicas porque têm este comportamento, não é? Podem ser cíclicas de crescimento, assim, e estarem a crescer, ou podem ser cíclicas tipo o Bank of America, mais ou menos assim. E, portanto, aqui compramos no fundo do ciclo e vendemos no topo do ciclo. Agora, o topo não quer dizer que não possa ir um bocadinho acima dos últimos topos. Mesmo sendo uma cíclica. Ou um bocadinho abaixo, exatamente. E o Adam Koo analisa os topos dos ciclos também por uma questão que é o Price to Book Ratio. E eu tenho lá como é que se vê isso no TradingView. Só para quem quiser saber isto em termos de análise técnica. Quem não quiser saber, está lá no Excel o potencial topo do ciclo, de acordo com o último máximo e de acordo com, nos últimos máximos, qual foi o Price to Book Ratio que se atingiu. Estamos perto ou estamos longe, estás a ver? Serve para... Quem quiser perceber um bocadinho mais destas coisas e achar piada a estas coisas e ir aos gráficos e dizer, ainda estamos aqui um bocadinho longe. No Bank of America começámos a ver, já estamos aqui no Price to Book Ratio nos máximos históricos. E mesmo assim, já saímos totalmente do Bank of America. Eu pelo menos já saí, sei que o Francisco também. E já foi ao máximo ainda superior aos anteriores. Mas esquece, nós não somos traders, não ficamos com aquela... Porque é que eu vendi? Claro. E até porque é uma grande ilusão tu quereres apanhar o fundo dos fundos e sair no topo dos topos, não é? Isso é muito difícil. O fundo é... Nós como compramos por níveis, vamos fazendo isso. Ou seja, compramos aqui, baixou mais. Se é uma excelente empresa, reforçamos. Baixou mais, excelente, reforçamos por níveis e, portanto, vamos baixando o custo médio. Mesmo que não apanhes no fundo, não há problema. Consegues ir baixando o custo médio. A vender, o que é que eu sugeria há dias? Sugiro lá nesse vídeo. Inicialmente, eu quando comecei a vender as empresas cíclicas no topo do ciclo, vendi a minha posição total. Ou seja, tocou no topo do ciclo e eu vendi totalmente. Agora já estou a fazer diferente. Porque comecei a... Vais vendendo, não é? Exatamente. Eu comecei a ver que o Adam Koo fazia assim. Vai ao topo do ciclo, vende 1/3 ou metade da posição. E guarda. Se aquilo baixar por aí abaixo, fixe, compra mais. Reforça outra vez e pelo menos já vendeu e já tirou aqueles lucros, não é? Já concretizou. Psicologicamente ajuda-te também a sentir que estás a capitalizar. Exatamente, porque assim, capitalizas quando vendes, não é? Exato. Pronto. Se por acaso aquilo continuar a subir, vendes mais 1/3 ou vendes a outra metade. E então eu já fiz assim no Bank of America. Comecei a vender tipo metade da minha posição, depois vendi mais um bocadinho quando subiu e vendi as restantes quando subiu. E ainda está a subir mais, mas eu já vendi. Não interessa. E vou fazendo assim, ou seja, vou fazendo sempre assim. Atinjo o topo do ciclo, por exemplo, a 3M. No momento em que estamos a gravar este vídeo, o topo do ciclo está ali nos 217, mais ou menos. Eu já tenho uma ordem para vender cerca de metade, é um bocadinho mais de metade das ações que eu tenho na 3M no topo do ciclo, a 217. Ela já foi a 250 e tal anteriormente. Se ela depois for a 230 e tal, 240, vende mais um bocado. Se for aos 250 e tal, vende o resto. Percebes? Ok. E assim é uma forma de tu... também te acaba por tirar aquela mentalidade de trader de vender tudo no topo do ciclo. Mas ela agora está ao dobro. Exato. E tu ficas, para que é que vendi? Não devias ficar assim, porque não somos traders, não é? Somos investidores de longo prazo. Mas para te Mas olha que mesmo um trader não deve ter essa mentalidade. Se ele está com essa mentalidade é muito inexperiente ainda, não é? O trader tem que ter noção de que quando vai abrir uma posição
ele tem o stop loss definido e tem o take profit definido. Então, ele próprio sabe que não interessa se vai acima daquilo, é ali que ele definiu. Realizou, acabou. A estratégia Realizou. desenhada é a estratégia executada. Exatamente. Não é? E tem que se lidar bem com isso, não é? Mas isso és tu que tens formação na área da psicologia. Agora um Não, tipo mas como eu, isso por exemplo, que olha, entrou a fazer trading, um tipo como eu que entrou a fazer trading sem saber o que estava a fazer, sem saber gerir as emoções, pronto, por isso é que levou àquelas barbaridades que eu tenho lá no módulo, os erros que mas isso é uma grande vantagem que tu tens, pá. Tanto tu como o Francisco, eu gosto de vos ouvir e admiro-vos bastante. Por um lado, tu tens uma questão de. Dá-me a sensação, eu não quero estar aqui a fazer leituras, não é? E psicologia à parte, não tem nada a ver com a formação, mas parece uma pessoa que arriscas, tu não queres saber, tu arriscas, tu vais de frente. A tua grande qualidade parece. A tua grande qualidade é compensada com a inteligência que tu tens para aprender com os teus erros. Porque se tu fosses um bocadinho mais arrogante, ou que não estou a dizer que és, não é? Mas se tivesse assim um bocado de arrogância ou de casmurrice, estás a perceber? Tu poderias te entalar à grande. Sim. Só que tu tens uma grande capacidade de dizer assim: fui burro, se lixe, vou aprender com isto. Tu não tens vergonha do teu passado, não tens vergonha das tuas experiências, estás a ver? Sim. Independentemente do que é que elas te levaram. Sim. Tu aprendes com isso. E eu acho que o Francisco, por outro lado, parece-me um bocadinho mais conservador. Sim, diz o E ao Francisco parece-me um bocadinho mais conservador, mas com capacidade de pegar no arado e dizer assim, ok, eu atingi esta meta, boa, sinto-me confortável, ou seja, ele em vez de estar, tu não tens zona de controle, de zona de conforto, estás a ver? Tipo, o mundo é o teu playground, estás a ver? Já o Francisco é como se tivesse a zona de conforto dele, mas tem uma grande capacidade de, bom, isto é a minha zona de conforto, mas vamos aumentar fronteiras. Então ele vai conquistando o território aos mouros, estás a ver? Parece-me assim um bocado a cena dele. Mas expande-se bem, estás a ver? Expande-se com... Não, e gostei há dias de um episódio em que, não sei se este episódio já saiu ou não, Francisco, não me lembro. Aquele episódio em que tu falaste, porque o Francisco atualmente trabalha muito na área da escrita persuasiva. Aquele episódio foi o que saiu hoje, em que tu dizes que foste despedido porque não sabias escrever. Não sei. Já não sei quando é que foi. Eu não ouvi esse. Muito bom. Sim. Eu hoje de manhã perguntaram-me, estive a fazer uma chamada com um cliente, tipo, se era um dom que eu tinha, se eu sempre gostei de escrever e tal. Eu disse não, foi uma decisão. Exatamente. Eu decidi que ia saber escrever melhor, foi uma decisão e é muito isso. Tipo, é uma questão de decisão e intenção depois de fazer as coisas com o objetivo para alcançar o objetivo, não há magia. Eu olho para vocês como dois pragmáticos, mas com estilos diferentes, estás a ver? Duas pessoas pragmáticas, mas com abordagens diferentes. Sabes que é o que nos têm dito em relação ao podcast, é giro por nós sermos os dois mega empreendedores, mas tão diferentes, sermos completamente, ou seja, depois há pessoas que se identificam muito mais que Francisco, há pessoas que se identificam muito mais comigo, estás a perceber? E o que é giro no podcast é isto. Não, vocês fazem uma bela dupla. Como é que vocês começaram isto? Eu acho que já num podcast, um episódio, vocês já falaram disso, eu ouvi esse podcast. Sim. Mas conta lá, Francisco. Vocês não se conheciam pessoalmente, não é? Não. Nós só nos vimos pessoalmente... Um ano depois. Eu por acaso, Pedro, eu estive a ver que o podcast vai em breve festejar o seu aniversário. É? Vamos ter que fazer qualquer coisa. Uma jantarada. Como é que foi a história? Sim. A história do podcast, olha, foi a seguinte, eu gostava muito de um podcast francês que eram dois empreendedores a conversar, mas eu ao princípio não conhecia mais ninguém, fiz sozinho, um podcast sozinho, e fui convidando empreendedores, até que me apareceu o Pedro, que eu gostei, mas naquela altura eu fiz aquele podcast com o objetivo de também conhecer algum desses empreendedores para um dia convidá-lo a fazer um podcast junto comigo. Pronto, até que um dia, depois de ter entrevistado o Pedro, ele envia-me uma mensagem a dizer: Francisco, como é que se faz um podcast que eu vou fazer o meu? E eu fiquei, e pronto, ele agora vai fazer o podcast dele, se calhar até vai fazer com um amigo, já não vou fazer com ele.
Pronto, olha, meu amigo, vou ter que lhe pedir, pode ser que ele aceite, pode ser que ele recuse, mas pronto, vou-lhe enviar o convite, que se lixe. Ok. E o convite, Pedro, tu não queres mais é fazer o podcast comigo, que assim é mais fácil. Mas foi muito giro, porque assim, ele mandou uma gravação do ecrã, como é que ele fazia com esta verdade, tu plataforma, contas isso, o exato. Zencastr, não sei o quê, explicou-me tudo direitinho, tipo, olha, está aqui, como é que eu faço, como é que gravo com convidados, não sei o quê, não sei o quê. Mas já agora, tu não queres fazer, mas é isto comigo? E depois, mais tarde, se calhar o Francisco não se lembra, nós depois começámos a gravar episódios. Sim. Acho que no primeiro mês era uma vez por mês, depois passámos a quinzenal e só muito mais tarde é que passámos a semanal. E depois, mais tarde, o Francisco, se calhar não se lembra, e perguntou-me: olha, então como é que está o teu podcast? Já vais criar? E eu: não, já não vou criar nenhum, faço só este contigo. Olha, mas olha, Lindo. mais uma aqui. Tenho aqui, estou a ver esta mensagem que ainda não tinha lido a mensagem, porque como tive de fim de semana não leio as mensagens. E hoje não tive tempo de ler as mensagens. Mas, por exemplo, eu falei que queria o iate, e também já falei aqui em França que queria ter o meu iate e não sei o quê. E aquele esquema com os empreendedores que vinham no iate, não sei quantos. E há uma pessoa que depois enviou-me uma mensagem, dizer, pá, estive a ouvir a tua conversa, super interessante, adorei a tua ideia, não sei o quê. E ele agora já passaram uns 3 ou 4 meses e enviou-me uma mensagem há dias a perguntar, então como é que está o projeto, já fizeste, já não fizeste? Sim. E eu disse, olha, opá, não avançou grande coisa, mas queres ajudar-me, queres participar? Exato. Porque tu pareces que tens, Já resultou porque uma eu vez, pensei, não é? este gajo tem motivação até o projeto nem é dele, já me está a perguntar se isto tem andado para a frente. Sim. E ele agora respondeu-me, estou a ver a mensagem, vi agora, Sim. respondeu-me, pá, sim, em que é que achas que eu posso ajudar? Basicamente, pronto, agora é combinar com ele. Quer dizer, é assim, se eu continuar o meu projeto sozinho, esse tal projeto pode nunca vir a dar nada. Uhum. Mas se eu o trouxer, eu estava a pensar, Começares a envolver pessoas. se eu o envolver, é assim, até agora eu estive aqui sozinho, não adianta grande coisa. Uhum. Mas se eu o envolver, pode ser que Crias uma comece sinergia, não é? Sim, sim. E é giro porque quando tivemos a Tânia de Almeida, há muitos episódios atrás, ela disse, epá, eu na altura, ela já me conhecia porque eu tinha feito workshops, ela tinha-me convidado para fazer um workshop lá numa associação qualquer onde ela estava a trabalhar, e Ok. quando eu lancei quando eu e o Francisco lançámos o podcast, ela só me conhecia a mim, não conhecia o Francisco. E então depois divulgava, eu e o Francisco Teixeira estamos, e ela assim, mas quem é o Francisco Teixeira? Tipo, depois as pessoas que me conheciam a mim diziam assim, pá, deve ser uma estrela do caraças, que, né, o Pedro está com uma estrela do caraças. E depois ao contrário também, ou seja, quem conhecia o trabalho do Francisco começou a conhecer o meu trabalho. E estas sinergias são muito interessantes, porque depois começamos a arrastar pessoas. Lembras-te, até foi a Catarina Raposo, acho eu, ao Francisco, que disse, epá, eu a dada altura comecei a ouvir e nem me identificava muito com o Pedro, mas depois afinal comecei a ver que havia ali algumas coisas que eu até concordava com ele, mas ela identifica-se muito mais com o Francisco, com o estilo do Francisco. Sim, E acabam eu por acho que abranger duas populações, não é? E fazem migração de público e até acaba por ter um efeito, entre aspas, desenjoar, não é? Porque é isso mesmo, é isso. Opa, era horrível ter 2 Pedro Silva Santos ou 2 Francisco Teixeiras no mesmo formato. Eu acho que ia ser horrível. Não? Não achas? Sim, acho que é muito bom ter dois pontos de vista diferentes. E abordagens Engrandece completamente bastante. diferentes. Sim. Mas eu acho interessante esta ideia tipo de incluir pessoas no teu projeto, não ficar naquela cena. Eu ao princípio pensava, bem, eu quero fazer as coisas à minha maneira, mas será que é melhor não fazer nada à minha maneira ou juntar alguém e fazer Exato. alguma coisa? Sim. Porque às vezes há muito aquela cena de eu é que tenho que montar e vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Sim. Pois, mas ao fazer tudo sozinho, se calhar não vais a lado nenhum, porque há tanta coisa que é preciso saber fazer e está para trabalho para 2, 3, 10 pessoas, pá, não interessa. Sim. Porque se realmente o teu objetivo, se o meu realmente verdadeiro objetivo é de ajudar esses tais empreendedores e criar uma forma de eles poderem juntar-se e viajar e não sei o quê, então
que é que me interessa a mim que seja eu, ou seja mais outra pessoa Claro, e mais outra? Claro, claro. Se claro, calhar, claro, claro. pois, mas se calhar se aquela pessoa que realmente quer fazer aquilo à maneira dele, se calhar o verdadeiro objetivo dele não é realmente alcançar aquele objetivo que ele está Sim, se tá calhar a está dizer. focado noutra coisa, sim. Está Ou, ainda, focado em ou pode estar com mostrar que medo, não é? sabe Ele pode mais. estar um bocadinho com medo que lhe. Por exemplo, tu estavas a falar que quando falaste com o Pedro, estavas assim um bocado ali e ele agora vai montar. Se calhar estavas a ver um bocado a perspectiva da concorrência, não é? Ou seja, ele agora faz a coisa dele. Não, acho que nem era tanto por Não, aí. não, não, não Não. estava nada. Eu ficava Eu contente penso que isso às mais vezes possa acontecer, agora. não? Não, não, mas ainda hoje eu quero que muita gente monte podcasts. Porquê? Porque eu vou ganhar com isso. Claro, claro. Ok, Porque ok. mais pessoas ouvirem podcasts, mais eles vão acabar por descobrir o meu. Tipo, Ok. se amanhã outra pessoa monta um podcast sobre empreendedorismo, pronto, ele vai começar a ouvir aquele. Mas aquele podcast vai produzir 1 hora de conteúdo por semana, vamos Uhum. É supor. verdade, o que tu estás a dizer é A muito pessoa verdade. vai Sim, querer. sim, sim. É o que acontece comigo. Eu Pois ouço é o que acontece comigo, é isso mesmo, eu estou-me a ver nas tuas palavras. depois apetece-me ouvir outro, e mais outro, e mais outro. Uhum, Portanto, Pois uhum. é. só fico a ganhar. Quando mais pessoas lançarem podcasts, melhor é para nós. Aqui eu acho que, Francisco, corrijo-me se eu estiver a dizer baboseiras. Acho que aqui a questão do Francisco foi, ele criou o podcast dele, o Marketing Cast, com o objetivo de falar com outros empreendedores e identificar um daqueles convidados para fazer um podcast com ele. E ele identificou-se Era um comigo. dos objetivos. E, Sim. e tu identificaste comigo na altura, não foi? Ah pá, sim, foi excelente, realmente. O episódio foi muito bom, pronto. E ele pensou assim: este gajo fala, mesmo que eu esteja a dormir, pronto, olha. Ele vai Foi para baixo para a divertido, foi frente. divertido. E acho que Para mim eu achei que foi o mais divertido e achei que o Pedro, tinha montado muitos negócios e diferentes e e as neiras. sim, foi interessante, foi mesmo interessante. Sim. Acaba por ser muito Tinha rico, né? Tem aprendido. muito material, acaba por ser riquíssimo o conteúdo. Mas o Francisco Eu também não. tem, porque inicialmente, nós quando começámos este podcast, o Francisco dizia, pá, tu tens tantas histórias, não sei o quê, graças aos teus falhanços, e eu afinal não tenho, não sei. Mas afinal tem, porque ele depois Também tem. quando ele começa a dizer que trabalhou para um centro comercial qualquer na Suíça e ia copiar campanhas da concorrência, e um dia eles Ia bem. descobriram que ele ia copiar, não era? Ó Francisco, conta lá assim por alto. É assim, não, foi o. Nós fizemos. Eles descobriram que eu não sabia escrever. Descobriram. Só sabia Mas fazer foi a mais. cruz. Já. Foi, o caos foi depois de um concurso. Tipo, era um concurso que nós tínhamos de organizar e depois haviam 3 pessoas que tinham ganho o concurso, mas eu atribuí os prémios a 3 pessoas, a outras pessoas. Uhum. Sim. Porque um problema que eu não sabia no Facebook é que mesmo que a pessoa goste da tua página, tu não consegues ver toda a totalidade, a lista total das pessoas que gostam da tua página. Ok. E para ganhar o concurso tu tinhas que gostar da página. Eu fui verificar, não, mas este gajo não gosta da página, não É cumpriu excluído. o que estava Os escrito. critérios. Não pode ganhar. Sim. Mas eu não sabia que o Facebook não mostrava tudo. Pronto, lixei-me. Foi por causa disso. A partir daí, eles perderam confiança em mim. Epá, este gajo não percebe nada. E tudo que eu mostrasse estava mal. Então, E depois pois. olha, mas também lembro-me uma vez também dei aquela lista de empregos que eu tinha feito. Uhum. E tu, ao princípio, Nuno, disseste que trabalhaste e trabalhas. Não sei se ainda continuas. Jardinagem. Sim. Ainda Ele tem uma continuas. empresa. Sim. Ainda continuas. Eu também trabalhei. Mas Foi mais com o meu pai. O meu pai, ele tem, assim, muita gente, por isso é que eu te perguntei se estavas em Portugal, porque na Suíça muitos portugueses que vão para lá, começam com essa profissão, jardinagem, fazem uns jardins ao final do dia, como o meu pai fez muitos, Uhum. Ok. e eu também fiz muitos assim. Que giro. Portanto, Que giro. se um dia tiver a correr mal e eu não tenho fundo de emergência, escrevo-te ao Nuno. Já vês para aqui cortar a relva. Olha, vocês estão a brincar, mas essa é uma grande mais-valia até do podcast, porque nós no podcast ficamos a conhecer pessoas
tem uma empresa de jardinagem, que são psicólogos, o Silvio que é arquiteto, o não sei o quê. Exato, eu Ou ouvi seja, esta Silvia, gostei bastante. nós criamos aqui uma série de um networking e o Uma conhecimento entre maçonaria. toda a gente, que numa situação de emergência, opá, eu posso dizer ao Silvio, olha, Silvio, eu ajudo, pá, no teu gabinete de arquitetura, ou a ti, olha, pá, imagina que eu estou apertado. Digo-te, opá, ouve lá, o que é que precisas aí na jardinagem? Eu sou engenheiro florestal de formação, portanto, de certeza que Mas, tenho. Sou. mas mesmo entre ouvintes, mesmo os Entre ouvintes, ouvintes, olha, exato. Uhum. que deixam um comentário qualquer a dizer qualquer coisa. Tu também ouves o podcast, olha, não sei quem, não sei o que mais. Exatamente. Eu conheço muita gente à custa de uma comunidade é por isso que foi o podcast de hoje, não foi o de hoje, Não, que é vai ser o sobre a da tribo. tribo, vai ser da próxima semana. A tribo Conversas É para a Descontraídas. semana, É, então. é para a semana. Mas isso traria valor se nós criássemos Essa tribo. essa tribo. Uhum. Nem que não fosse para nós, mas entre os ouvintes, para eles poderem Exato. comunicar e trocarem ideias. A rede E de eu, contactos. o que eu ia dizer é como tu tens na tua comunidade, no Telegram. curso, mas eu também tenho a mesma coisa, que é numa comunidade de empreendedores, toda a gente compra os cursos daquele empreendedor, entra naquela comunidade. E a comunidade é um fórum à moda antiga, mas é muito bom aqui esse formato de fórum, melhor do que até o Telegram, que tens de estar sempre a ver as conversas todas. É a melhor forma, na minha opinião, para trocar ideias com uma grande comunidade. Embora tenham, pronto, para as pessoas fórum é uma cena feia, mas pronto. Não tem que ser, acho que é capaz de haver modelos agora mais bonitinhos. Sim, feia, inútil e é uma cena ultrapassada. Não. Mas não é, Sim, não é. sim. E a vantagem desse fórum, pá, é que eu tenho muita gente que me escreve. Aliás, eu tenho uma pessoa que está a fazer um estágio neste momento que faz parte dessa comunidade. Foste lá Ele buscá-lo. conheceu na comunidade. Foi ele que me veio buscar, foi ele que... Isso sim, é sim, foi um giríssimo, bocado. pá. Podes crer, tipo, isso é uma rede. O potencial dessa rede. Já eu estou com vontade de fazer um podcast também. Não, mas é É que... uma rede, e não tens noção de, pá, e depois até mesmo eu às vezes procuro copywriters. Uhum. E há pessoas nessa comunidade, eu já sei, opá, ok, fizeste o curso desse tal, olha, excelente, já sei que tens um nível aceitável para trabalhar comigo, porque E vais lá buscá-lo. conheço a comunidade. Vou buscar, é muito mais fácil assim. Uhum. E há Em uma termos certa de intimidade network, também se vai construindo, não é? e em Como? termos de Temos networking, noção. antigamente para fazeres networking tinhas que ir às feiras da especialidade, aos não sei o quê, Epá, e tu hoje consegues estar nestes grupos de pessoas que seguem um podcast, ou um empreendedor, ou um curso online, ou uma determinada área, e lá está. Há grupos, opa, não vou dizer nomes, pronto, mas já aquelas coisas que faziam pequenos almoços e não sei quê, nos hotéis, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Opa, pronto, então não ouviram Não falar, sei. ainda bem. Não Olha, vamos... mas por estás a falar nisso, é interessante porque há um evento que eu participei em que ao princípio era um grupo de amigos que faziam os almoços e tipo, ao princípio eram, sei lá, eram 20, depois passavam a ser 50, no ano seguinte faziam um almoço entre amigos, empreendedores amigos. Depois chegou uma altura em que eram tantos empreendedores que já não havia nenhum restaurante que tivesse a capacidade de ter uma mesa para 100 pessoas, é Sim. tipo um casamento. Foi aí que nasceu o evento que esse tal empreendedor agora faz. Portanto, Ok. é uma forma engraçada como é que o evento cresceu, porque um amigo traz outro amigo, ao princípio era uma Olha, jantarada de então, mas 20 amigos, é mais ou menos aquilo que e nós agora é temos. um evento. É mais ou menos aquilo que nós estamos já a combinar no grupo Investir na Bolsa. Nós já dissemos, já somos neste momento 127 membros. Já Quando vai formos 200, 127. já vai ser, vê lá como é que isto Epá, cresceu. parabéns. Sim, eu entrei, não éramos 100. E eu entrei há 3 meses, 2 meses. Sim, e éramos quantos? 20 e tal, ou 30 e tal. Depois não tenho bem Já noção, éramos mas 80 quando tu entraste. não eram 100 seguramente. Não eram 100 Já vai em seguramente. 127. E já combinámos, aos Parabéns. 250 vamos fazer uma reunião num hotel da Ascot Trust, que é um dos REITs onde nós investimos, e o hotel mais próximo é em Barcelona. Então já combinámos. O primeiro encontro dos 250 membros do curso Investir na Bolsa vai ser em Barcelona. E já combinámos
Porque descobrimos há dias que temos um futebolista de um clube de futebol grego lá no grupo. É sério. é? Lá no Telegram estavam a dizer, pá, não vou daqui dizer nome, mas estava lá não sei o quê, tu és do clube, tu és do não sei o quê. Opá, eu como não percebo nada de futebol, nem sabia do que é que eles estavam a falar. Deixei. Sim, Claro. sou eu, tal. Depois fui pesquisar o que era. Olha, e o tipo era um futebolista de um clube grego de futebol. Então já ficou combinado. Está lá dentro, no Telegram. E então já ficou combinado que quando chegarmos aos 1000 membros, vamos fazer a reunião dos membros do Investir na Bolsa numa ilha grega. Pronto. Está soberbo. E isto que o Francisco está a dizer é muito giro, pá. É que estamos pessoas que estão no mesmo mindset, que estão exatamente com o mesmo objetivo, vão se juntar e vão se conhecer pessoalmente muito depois de terem andado a trocar mensagens uns com os outros ali no grupo. É muito giro, pá. É. Tens um efeito networking explosivo. Isso depois chega uma altura, depois basta tu se tu tiveres um negócio que possas vender a esse networking, uma cena que não entra em concorrência direta, que é o meu caso. Esse tal empreendedor vende cursos, mas ele não é copywriter. Pronto. Ok. Exatamente. Não choca. Eu sei que as pessoas que estão ali precisam de copywriting. Exatamente. Pronto, Espetacular. basta eu dizer, sou aluno daquele empreendedor. Eu também sou. Olha, pronto. E depois, isso então que já somos grandes amigos. Isso que estamos agora a falar faz-me lembrar aqui uma coisa que é, nós devemos estar sempre a falar daquilo que fazemos, dos produtos que temos para vender, dos serviços que prestamos. Porque imagina, epá, até dentro do Telegram do meu curso Investir na Bolsa, pá, já toda a gente sabe que tu trabalhas com escrita persuasiva, que és copywriter. Imagina, quando alguém precisar numa loja online desenvolver uma página de compra, não sei o que está lá no Telegram, quem é que vai buscar? Eu sei O lá Francisco quem é quem vem à ideia. O Francisco, exatamente. Claro, E porquê? claro. Olha, mas ia dizer, já que estamos a falar em escrita persuasiva, Nuno, ainda não falamos de psicologia. Exato. Quem querem falar de psicologia? Como é que tu aprendeste, mas que tiraste foste para a faculdade então aos 25 anos? Exato. Como é que foi? Foi exatamente isso. Até foi com uma ideia um bocado macabra, porque eu já quando andava no secundário pensava, se eu fosse para a faculdade seria para tirar psicologia. Okay. E eu com 26 anos, 24 anos ainda, porque eu faço em outubro, trabalhava de inverno na jardinagem e verão bolinhas de Berlim. Mas eu não sentia por onde é que eu me vou expandir, como é que eu me vou expandir daqui, sabes? E eu pensei assim, eu se não fizer uma formação... E depois, como eu nunca estudei, eu nunca me empenhei, eu ficava naquela, será que eu tenho capacidades para isto? Então é um pensamento um bocado estranho, mas na verdade era o que se passava. Eu pensava assim, se chegar aos 40 anos e olhar para trás e pensar que nem sequer tentei tirar um curso superior ou estudar, dedicar-me e empenhar-me nisto, eu vou bater muito a mal da cabeça, se chegar lá e não tiverem condições de subsistência, estás a perceber? Porque eu via gente muito pregada à minha volta, sabes? Assustava-me bastante. Eu disse, não, é já. E comecei a procurar nas faculdades que existiam onde é que eu poderia entrar para os maiores de 23, uma vez que eu não tinha o secundário feito. E foi assustador, porque imagina, para quem nunca entrou, quando eu começo a estar numa sala, sentado com pessoas que umas vinham do secundário, outras tinham outros cursos já, os professores a falarem, toda a gente a falar daquilo, e eu, isto é informação a mais, eu estava soberbado de informação. E depois, quando começaram a vir os primeiros testes, e eu a ter que estudar, eu ia para os jardins de Belém, eu chorava a olhar para os apontamentos, porque eu estudava ali, não percebo isto, nem decorar estou a conseguir, é muita informação para decorar, sabes? Então foi penoso, mas eu depois foi quando... Mas qual era o problema? Era na tua cabeça tu achavas que eras inferior aos outros em termos de conhecimento? Qual era o problema? Como é que depois se deu o clique para tu... Ok. Sair dali, foi o seguinte, eu sei que nos primeiros 2 testes fartava-me de chorar, mas eu tentava fazer os apontamentos, sabes? Porque eu pagava a faculdade, era privada, eu estava a pagar e largava bastante dinheiro por mês. E eu pensei, eu não vou andar aqui a brincar, eu não me interessa se quer conhecer pessoas, eu não quero conhecer ninguém. Porque assim que eu entrei, eu só os vi, uns iam para as gansas, outros iam para os rally-tascas, e eu disse, eu vou manter o meu foco, eu não estou aqui para fazer amizades, sabes? E então, quando começou a ver... Diz, interromper aqui. Diz, claro. É interessante isso que estás a dizer, porque é exatamente o que estava a dizer há bocadinho, é uma decisão mesmo. Eu lembro também,
quando eu não estava numa cena tão parecida com a tua, mas eu estava na fotografia, aquilo também estava a ver que não ia grande coisa e decidi vou tirar marketing. Eu cheguei lá, também foi como tu. Eu não venho aqui para fazer amigos, para os professores gostarem de mim ou não sei o quê. E decidi, e foi uma decisão, foi tal coisa. Ou me sento lá atrás, à beira da janela, e fico aqui o ano todo descontraído, Exatamente, que era o ou que eu me fazia sento no aqui à secundário. frente, mesmo aqui Exatamente, à frente para o professor exatamente, ver, e vou estar exatamente. mesmo atento. E decidi, foi essa tal decisão, É a atitude, ok. pimba, Foi decidi, é assim, igual, depois é igual. mesmo, e tu decidiste, eu vou estudar, não Igual, vale a eu pena. sentei-me ali à frente deles, meu. Para mim, eu estava a enfrentar o touro pelos cornos, percebes? Porque todo o meu escolar era, se eu pudesse me sentar lá atrás e não abrir cadernos, era o que eu fazia. E eu passava sempre com três à rasquinha e ouvia sempre as pessoas a dizer: não estuda, E que com tu algumas Era consegues. assim que negativas. eu fazia, Eu também. sentava-me lá atrás, ao cantinho, Exato. olhar pela janela. Eu passava sempre com E, uma ou duas negativas. Pronto, era assim. pois, às E vezes Eu o também me resto fazia as acontecia com contas, 10. elas. O Mas tu resto acabaste por 3, fazer 3, um 3, percurso 3. também. Tu chegaste a É. ser, se não me engano, professor universitário, não é, Pedro? Sim, eu fiz mestrado, eu fiz licenciatura de 5 anos, ainda fiz mestrado e estava a começar o doutoramento, até que depois disse, epá, eu não quero seguir carreira académica, vou criar uma empresa e, portanto, quem é que vem aí? A tua esposa. estão a bater-te à porta. Não, deixa lá ver. Tu tens fixação com as esposas dos outros, meu. Já o Tenho. Francisco estás Eu sempre a gosto, dizer, é tua eu gosto de namorada. conhecer as esposas alheias. Deixa-me a vida, pá. Vai lá buscá-la. É, mas às vezes uma pessoa, tipo, metes uma ideia na cabeça, É isso, pronto, é. Pois não é. vale a pena. Mas olha, mas ao contrário também funciona, ou seja, quando o pessoal mete na cabeça eu sou mais É, lento e mais burro que os outros, eu não sei quê, também não sais dali, não é? é por isso que tu deves ter cuidado com o que andas a pensar. É, Muito, pois é. e mudar o chip, é tal cena, mudar o chip, mudar a mindset. É, por isso é que eu lhe estava a perguntar, quando ele disse que entrou e que olhava Pois, e os outros percebiam e ele não percebia, por isso é que eu lhe sim. perguntei: "Epá, mas tu sentias-te inferior, como é que deste a volta a isso?" E a volta é foco, que é: "Epá, eu não me interesso aos outros, não me interessa onde é que eu estou, eu quero aprender e sair daqui." Foi isso. Olha, mas foi um bocado. A decisão teve lá, porque eu decidi sentar-me à frente e no primeiro teste eu não fiz, vou ser sincero, eu não fiz apontamentos para o primeiro teste. E quando eu estou no dia do teste, acordo de manhã e tinha um peso na consciência enorme, eu pensei assim: Nuno, tu estás a fazer exatamente a mesma coisa que fazias no secundário. Se tu vais fazer isto, Uhum. tu vais fazer a mesma história. E eu agarrei em mim, tomei um Exato, não banho, sais daqui. à faculdade e pus-me na biblioteca. Quando eu chego à biblioteca, abro os slides que tinha e eu vi, isto é bué, eu não me interessa. Eu vou só ler isto, as frases mais importantes eu sublinho e pelo menos eu vou ter alguma coisa na cabeça. E eu acho que a cena de confiar Visualmente, não é? em Ficava vou qualquer ter coisa. alguma coisa, acho que me ajudou. E depois eu vi, chegou outra colega e chegou outra e estava tudo em barata tonta e o que é que eu vou fazer? Eu disse assim, olha, estamos aqui na mediateca, meu, não vamos estar a conversar, vamos fazer assim, o meu plano é, eu não sei nada, por isso se me perguntarem, vamos estar em entropia, eu não vos, e vocês também não sabem nada se não me perguntavam, por isso, a minha estratégia é esta, eu vou ler slides e sublinhar, no final se tivermos 10 minutos falamos, e elas, ok, Nuno, a partir daí eram grupos de estudo que se criavam, estás a ver? Mas eu nunca, afastava-me sempre das amizades, ou seja, as Top. amizades vieram pela Taco. partilha do foco, não foi as amizades à procura do foco, não é? Foi o inverso. E quando eu chego ao Porque o teste, gajo tinha uma moto e que era simpático. Exato. sim, sim. Então às tantas consegui ter, acho que foi um 15, e eu fiquei assim, o quê? Calma. Quando foi o teste a 15. Exato. seguir, era estatística, estás a ver? É estatística, eu assim, meu Deus. Ixi, Mas como eu tinha aquela atenção nas aulas, porque eu nas aulas já estava para estar atento e a tirar apontamentos, ok? A minha questão estava, eu Uhum. fora das aulas não estar a fazer o papel, porque nas aulas eu já tinha dado o passo. Assim que entrei na primeira aula, eu senti a decisão de que estou aqui mesmo para tirar esta formação. E quando eu tive estatística, já estudei com 3 dias de antecedência. E eu tive acho que foi um 16 ou um 17, não me recordo bem, e o professor, eu não sei porquê, porque houve outros que Ficaste também tiveram maluco. essa nota, eu fiquei surpreendido e o professor disse-me assim: oh Nuno, tu sabias que se tu no final do ano tiveres média 17, para o ano não pagas propinas? E eu, quê? Ele, sim. Mas espera aí, eu posso poupar 300 e tal euros por mês durante um ano? E ele, sim.
E só tenho que ter média 16? Sim. Ok. Desafio aceito. Só! Então, Ih, pá, então brutal. eu fiz Conseguiste? toda fiz a licenciatura toda sem pagar. E depois, se eu tivesse uma Ai, média brutal. específica, se ficasse entre os 3 melhores Ouve, da até me turma, arrepiei, meu, até me arrepiei. Isto é um não momento foi fixe. lindo. Não, mas eu vou-te dizer mais. Quando eu acabei a licenciatura, acabei dentro dos 3 melhores, isso tem uma possibilidade de fazer o mestrado também com, já não me lembro se foi 40% ou 60% de desconto, ou era 40% ou era 60%, não me Sim, lembro qual era a parte. E ajudou-me bastante também para o mestrado, não é? E o que foi giro foi que pois. a questão do prémio da Bolsa de Mérito é algo que vem no contrato quando tu te inscreves na faculdade. E no contrato diz que tu Ah, tens essa possibilidade ao longo da licenciatura. Nesse ano, no primeiro ano em que eu entrei, haviam várias colegas que, quando perceberam que isso era uma realidade, também quiseram. Ou seja, no primeiro ano, nós fomos vários a conseguir a média, porque nós fazíamos grupos de estudo. Então, imagina, quando era a altura, à porta dos testes, estávamos nós só a conversar sobre a matéria, o que ajuda imenso, porque tu trabalhas a matéria de perspectivas diferentes, com palavras diferentes, frases diferentes, e quando tu vais escrever, é fluido, mas não tem como tu te empecilhares, porque é muito fluido, tu não estás a decorar uma frase que vais ter que escrever daquela maneira. E as outras pessoas à volta, que não estavam tão bem preparadas, ao colocar em questão, treinavam, não é? Porque obrigavam-me a responder, a mim e aos certo. outros. Então fomos tantos a tirar a bolsa de mérito que no ano a seguir eles alteraram o contrato da faculdade e a partir de agora era só o melhor de cada turma, com média a seguir a 16, e se houvesse um 18, era só esse, que podia ter o prémio de mérito, já não podia ser quem quer que tivesse acima de 16, ou seja, nós Já criámos ali estavam a um lixar o problema negócio à à faculdade, não era? criámos ali um problema à faculdade. Foi muito fixe, ou seja, Muito foi bom. Olha, soberbo. mas ó Francisco, estás a ver? Eles criaram um focus group, um grupo de foco muito interessante. Uhum, uhum. Muito bom. E É, veio a funcionar ao longo é da tal coisa, licenciatura já toda. estamos a voltar. É juntar as pessoas Estão com no o mesmo mesmo. objetivo. Exatamente. E com a Isso é mesma muito. E perspectiva. É. E vamos depois mais depressa. perdão. Como Eu é ia que é dizer a sozinho vamos partilha dos depressa? medos, não é? É essa frase. Sim, Se queres ir sozinho, vai depressa. Se quiseres ir longe, vai acompanhado, não é? sim. É, exato. Frases da Kumbaya à parte, é isso. É Yeah, isso, mas, basicamente. acabam por ser, É isso, têm a é. sua, É, têm a sua tem um essência, né? Tem a efeito sua. poderosíssimo. Porque às vezes as pessoas dizem essas frases, mas acabam por não perceber muito bem o que é que está a ser dito ou acabam por não implementar isso na sua vida. Mas, Exato, opá, de facto, exato, quando se exato, exato. consegue criar um foco, uma comunidade que está alinhada toda no mesmo objetivo e tudo focado, Mas é isso É que brutal, acontece é contigo no brutal. curso, já reparaste? é. Há bocadinho estavas a dizer, olha, atualizar os preços na bolsa de E isso como mesmo, é que Uhum. era? nas bolsas de Singapura, Singapura. como é que era? Eu Pimba, sozinho não aparece aqui este consegui, gajo. andei às voltas, não sei o quê, e houve logo um gajo Sim, que "Oh, epá, não dá, não baixas os braços, é assim, olha aqui, faz assim". Opa, é brutal, meu. exatamente, Eu exatamente. E não faço isto só, diz. eu ia dizer que não só aí é a questão da funcionalidade que tu crias, mas depois, muitas das vezes, partilhamos dúvidas que ao Uhum, expormos dúvidas diferentes, ou seja, são dúvidas que eu acabo por não ter porque eu ainda não cheguei a descobri-las, mas que provavelmente iriam surgir e eu já estou exatamente. a levar com uma. Ou seja, faz com que a gente avance de uma forma também. É, despertas para coisas que se calhar ias despertar uns anos mais à frente, mas Sim, despertaste agora aquela porque alguém falou naquilo. sim, sim, sim. E ajuda bastante, ou seja, antecipas etapas. E o que é que vocês aprendem então aí sobre psicologia? Diz, Porque diz. é um assunto que me interessa a mim pessoalmente, é mais psicologia da persuasão, mas o que é que vocês estudam exatamente? Eu? Na Sim, o que é que vocês, psicologia, na sim, psicologia. a parte da Eu como psicologia. trabalho maioritariamente com população infantil, com dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento, estudo mais dentro dessa área. Não é tão dentro do que é o marketing, publicidade ou persuasão. Não é? Mas na universidade Olha, mas por exemplo, como é que tu fazes, sei lá, vem uma criança, tem um problema X, como é que tu trabalhas com essa criança para alterar as coisas, para melhorar as coisas? Não sei se podes dar um exemplo. Olha, talvez soará uma resposta um bocado evasiva,
Mas na verdade é como tu, porque, o que é que te leva a investir numa empresa, não é? Existe ali uma análise fundamental que tu tens que fazer, tu tens que compreender os fundamentos daquela empresa. Quando uma criança chega, ela é muito raramente, só se já é uma adolescente, e não são todos adolescentes, é a minoria, eles não chegam pela própria mão, não é? Eles chegam pela mão dos pais. Ou seja, muitos deles não estão receptivos àquilo. Então há que fazer primeiro um trabalho de perceber aos olhos dos pais qual é que é a problemática, aos olhos da criança como é que ela sente a problemática, não é? E temos que ver que a criança nem sempre sabe expor muito bem aquilo que sente, não é? Então nós temos que ir com algumas técnicas para que ela possa espelhar os seus recursos internos, as suas dinâmicas internas, ou pelo menos te dê pistas, não é? Porque ela provavelmente não vai conseguir verbalizar de uma forma, digamos, adulta, não é? Porque é uma criança. Sim. E o que eu sinto bastante é que, através de perguntas, através de perguntas, desenhos, provas projetivas, em que, por exemplo, na criação de histórias, desenho. Sim. Porque ela ao fazer desenhos e ao ires falando, tu se estiveres a falar com a criança frente para frente, ela não te conhece de lado nenhum, ou há ali uma empatia natural que se cria e ajuda bastante a que... Mas eu acho que isso vocês próprios sentem se vão trabalhar um negócio com algum cliente ou com algum parceiro, um colaborador, há aquela empatia primeira, e com as crianças também há. Ou não. Ou não. A possibilidade, existe a possibilidade, sim, não quer dizer que haja, existe a possibilidade dessa empatia, não é? Não, eu quando disse ou não, sim, mas eu quando disse ou não, disse às vezes ao contrário, tipo, já tive uma altura um potencial cliente que eu senti uma energia tão tóxica que eu disse assim, nem pensar que eu algum dia vou fechar um contrato com este gajo. E fujo. Não? Exato. Foi mais nesse sentido. E isso acontece a criança poder chegar ao final da consulta, e é claro que isso é tudo deixado logo em aberto e explicado, ou seja, ela E não se tem identificar toda a contigo, por liberdade. exemplo. Exato, e tem toda a liberdade e percebe logo que isso é uma escolha dela. É-lhe dito e é-lhe explicado que isso é uma escolha dela, que ela não é obrigada a estar ali e que se não se sente confortável, não é? É tudo definido. E, por exemplo, na questão do desenho, nós ao estarmos a criar um desenho, ela pode estar a desenhar sozinha e vai falando, vais colocando questões e ela começa a falar sobre o desenho, e como ela está a fazer uma atividade, existem determinados bloqueios que não são colocados, né? Ou aumentas a probabilidade de não colocar, desses bloqueios não estarem lá. Por outra, tu também podes construir o desenho com ela, e isso leva a que tu cries uma determinada, ou procuras a cumplicidade, não é? Eu não sei se estou-me a fazer entender, talvez esteja a ser um bocado abstrato. Estás. Eu gostei muito desse exemplo do desenho, agora estou a perceber o porquê do desenho. Assim, o que eu ouvi dizer é que havia, não sei se era o Mozart, acho que era ele, que quando ele escrevia as músicas, sim, quando compunha, as músicas, não é? ele estava a jogar com uma bola de bilhar que batia, pegava numa bola e batia nos cantos no bilhar, e ela vinha ter com ele, e ela ao mesmo tempo estava a escrever. E ele fazia isso porquê? Porque o teu consciente está focado na bola, mas o teu inconsciente é muito mais poderoso, e ele, portanto, escrevia melhores músicas assim. Ok. Se não estivesse a minha vida, a criança, o consciente está concentrado no desenho, mas tu é que estás a ter a conversa com o inconsciente, que é muito melhor tu percebes no fundo qual é o verdadeiro problema. É por esse motivo? No fundo, o que nós procuramos é estabelecer uma relação de confiança, não é? E também é utilizado numa fase bastante inicial daí. Mas sim, ela poderá falar-te de coisas, deixar-te escapar frases, afirmações, questões, não é? Dúvidas, interrogações sobre a própria vida dela, às vezes sobre a dinâmica familiar, às vezes sobre o que se passa na escola, às vezes, dependendo do desenho que ela está a fazer, ela começa a atribuir nomes aos personagens e tu vais perguntar pela afiliação, ou seja, tu tentas perceber o que é que se passará ali. Claro que isto tu usas sempre técnicas como hipóteses, não é? Por isso, os pais trazem uma determinada está a tentar questão. perceber,
Eu acho gira esta conversa, está a ser gira, porque o Francisco está a tentar perceber agora como é que ele liga isto à persuasão e à... Certo? Mas isso, repara, tenho aqui uma ideia, tipo, talvez pode ser por esse motivo de estás a tomar duche e é ali que tens ideias. Exato. Uhum. Estás a fazer uma cena, Estava a muito pensar tomar nisso exemplo há duche, bocadinho. surge-te outra ideia. Estás a praticar desporto, Estás mas a surge-te correr. ideias. Exato, exato. Exatamente, é isso. É É isso. uma das formas. Estás a ligar ali com o inconsciente. Uhum. É por isso que muitas vezes há alguns truques que é para ser mais criativo, convidam-te a passear, fazer outra coisa, Uhum. mas uma atividade não é tipo tu a ver um filme, porque estás aí, se calhar Aí, não O estás filme ali, é antagónico, não é? Porque o filme. mas é fazer uma cena assim que não te pede muito foco, uhum. É uma mas caminhada na ecopista ou no parque florestal ou não sei o quê, acabas por estar completamente desligado. sim, Esse exemplo do duche é muito poderoso e bate certo com o que o Nuno estava a falar, que é o teu é, foco está noutro sítio e por isso o teu subconsciente é... E também exatamente. relaxas, não é? Tu, de certa forma, o duche ajuda-te a relaxar. Sim. Se a pessoa Sim, quiser ser um bocado mais mística, estás em contacto com a água, não é? E a água tem. Olha, mas acontecia-me imenso na sauna. Agora já há muito tempo que já não posso, não tenho no ginásio, não há sauna porque estão fechadas por causa desta fase do Covid. Mas acontecia-me no duche, sempre me aconteceu, tinha muitas ideias no duche, mas na sauna também me acontecia isso. Pá, Ok. porque estava ali num. Não sei, se calhar É um porque o relaxar, corpo. não é? Sim, e o corpo estava a transpirar, ou seja, tu estás ali numa cena completamente do género. Oh, já estou aqui a ficar sem ar, estás a ver? E o corpo está-te a mandar o suor todo cá para fora, e acontecia muito aí também na sauna. top, Sim, top. sim, sim, sim. Ah, Mais dúvidas de interessante. psicologia. Olha, Ah pá, ok. há aqui uma coisa gira, que é, nós vamos ter agora, vamos gravar um episódio com uma convidada agora às 4h30 ou 4h35. Ai, ui, então é melhor. Não, o que é que eu podia sugerir? Não, uma coisa que me lembrei agora, ela é da área do copywriting, da escrita persuasiva. Portanto, eu não sei se tu, Ok. Nuno, se tinhas marcado alguma coisa agora a seguir, se ias fazer alguma coisa. Não, eu só tenho que ir buscar o meu filho à escola às 5h30 só. Às 5h30. Mas imagina, se nós começarmos agora com ela às 4h30, 4h35, queres entrar na conversa e também ouves e podes comentar também? Sim, claro, agradeço Francisco, o que até é a que tu achas? Estou a oportunidade. pensar nisto agora. Sim. Porque, Sim, porque é força, vamos lá. relacionado com o copywriting, com a área do... Porque a psicologia Pois, está muito... pois é, A psicologia está... não, Qual é a exatamente. formação Nós dela, da tentamos. Lídia? Como? Qual é a formação da Lídia, que vamos ter agora como convidada? Pois, Não sabemos. Mas ela não poderá sentir que estou a ocupar um bocado o espaço dela? Não. Não, houve, quer apostar, vamos entrar e vamos dizer assim, olha, estávamos a conversar com o Nuno, a gravar um episódio, ele tem formação na área da psicologia, vamos falando, e portanto, ele ou não vai dizer nada e vai-te ouvir, não, porque se calhar vais ter interesse em ouvir aquilo, não sabemos Sim, como é que sim, vai sem desenrolar. dúvida. É como ouvir o teu podcast, né? Como o vosso podcast, mas live. Exatamente, porque nós vamos falar de escrita persuasiva, copywriting. Epá, eu tenho trocado umas mensagens muito engraçadas no LinkedIn com a Lídia, tenho-lhe mandado uns... Já sei, até há aquela coincidência. Eu vi esse podcast, vocês soltaram aí Eu e o no Francisco episódio conhecemos uma passado. pessoa pelo LinkedIn, Exato, nem exato, sabíamos que conhecíamos. exato. Eu adorei esse podcast. Pá. Eu E ela adorei vai esse ser podcast. agora. Vamos gravar agora com ela. Lindo, 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 lindo. Grande E coincidência é portanto, essa. eu vou Eu comentar com agradeço a ela uma oportunidade. série de campanhas com aquilo que nós falámos uma altura, Francisco, que é... exatamente. Ela tem aqui no LinkedIn a dizer Writing to Engage. Exato, meu! Isso é psicologia da persuasão. Ouve. Ó Nuno, queres continuar? Depois às 5, quando tiveres de Bora. sair, sais. Sim, E sim, gosto, tenho todo o gosto. Um gosto enorme. Eu não. é interessante porque realmente tu, como estudaste psicologia, Exato. nós estamos sempre aqui focados, temos que mudar as opiniões das pessoas para elas poderem comprar. Tipo, estou aqui a estudar psicologia, pá, como é que o Nuno pensava antes, estavam com aqueles medos de entrar na bolsa e não sei o quê, o que é que eu poderia dizer ao Nuno para ele Vender o meu curso. Exato. fica descansado, que vai correr tudo bem. Houve alguma coisa que te deu o clique, opá, e é isso que me interessa a mim, é tentar perceber o que é que era preciso dizer ao Nuno, quais eram as crenças dele, As pá, eu não sei como é que objeções.
Pois, epá, não sei como é que tu Nuno, Isto é uma funcionas, grande tentas questão. perceber a Isto é uma pessoa. grande questão. E vocês nunca pensaram lançar da género aqueles inquéritos do Google em que vocês montassem um inquérito e vocês iriam avaliar através das respostas das pessoas Eu essas faço dúvidas que isso. vocês têm mesmo? Eu no meu curso online, cada pessoa que quando entra no curso, eu tenho aquele e-mail tipo e termino, pergunta à pessoa como é que chegou a mim, que é para eu saber Uhum. se foi pelo YouTube, pelos anúncios no Facebook, se foi pelo Sim, podcast. Eu sei toda a Mas gente eu como é estou que a chegou a dizer mim. algo mais, eu estou a dizer algo mais pormenorizado, não é? Eu estou dentro daquelas questões que o Francisco está a Ok, levantar. ok. Eu não me importo de partilhar a minha perspectiva pessoal, só estou a dizer que se calhar num inquérito online desses, nem que Uhum, fosse a começar com o grupo que ele já tem, ou seja, ele uhum. tentar perceber como é que alcançou aquelas pessoas, como é que tu alcançaste as tuas pessoas, e Qual é que daí foi poderes passar aquele para momento, fora, não é? Ou aquele... seja, o Sim, que é que te impede de investir? Investes? exato. Não. Próxima pergunta, o que é que te impede de investir? exatamente, o que é que me impede? Tenho medo que não sei quê, porque isto é tudo, toda a gente finge que ganha dinheiro e não ganha Tenho um nada. amigo que já perdeu Ah, 40.000 euros. Por exemplo, é interessante a perceber. minha experiência diz, eu quando era pequeno, eu ouvia dentro do meu seio familiar comentários do género, os bancos são todos uns aldraões, os banqueiros e não sei o quê. Por isso eu ter uma conta no banco para mim era horripilante. E depois a minha experiência com o banco, tu vê, eu ganhava dinheiro e aquilo eu gasto, pronto. Mas quando eu comecei a trabalhar nas bolinhas e o volume de dinheiro era maior, eu não estava na minha zona, não o podia guardar comigo, porque não confiava para isso, tive que abrir conta. E abri conta e eles sugeriram-me um cartão de crédito e sugeriram que eu pagasse 25% do que eu gastasse do crédito por mês. Ao final de 2 anos, quando eu me apercebi, o que eu tinha acumulado era assustador. Ou seja, a minha ignorância Uhum, dentro do que era o crédito e daquilo que eu sequer percebia quando ela me explicou era tão zero, a minha aversão era tamanha, que eu sim, nem, por mais que me explicasse, aquilo não ficava na minha cabeça, não é? Eu tive que chegar ao ponto de dizer assim, não, eu claro. vou trabalhar, eu vou matar já isto e acabar com o cartão de crédito. Mas isso fez que eu voltasse outra vez atrás e Uhum. pensar, nunca mais vou ter um cartão de crédito na vida. Ou seja, Porque tu eram também aqueles podes cartões de procurar que crédito, pois, experiências, mas exato, diz porque eram isso, aqueles cartões de crédito Exatamente. que tu pagas uma percentagem do remanescente, ou seja, do que tu é que falta, e defines, todos tu os é que meses eles defines. reduzem a prestação mínima que tu pagas. Para mim é A assim, aquilo, prestação eu mínima, digo isso, que é, tu tens que de pagar 100% no final do mês e tudo, acabou. claro, Não claro, há claro, cá, claro, estás a claro. perceber? Eu digo Eu, isso eu não nos meus pagava, livros, na aliás, eu nem Abacada. pagava a percentagem, eu pagava 25 euros. Eu acho que nem era percentagem, eu acho que nem era 25%, eu acho que eu pagava 25 euros. Era assim uma coisa. Eu sei que depois aquilo acumulou, não sei se chegou a ser 2 anos a acumular, mas foi uma normalidade que eu depois tive que trabalhar e pá, a cena é que fui ao verão, consegui e matei aquilo e acabei com o cartão de crédito. Mas isto a dizer, Vendes poderá tantas ser bolas, interessante tu não é? tentares ir a que empresas, isso poderia ser uma conversa interessante para o futuro também, a experiência das bolinhas, mas que experiências é que a pessoa atravessou para ela sentir, ou se ela sentiu que houve alguma experiência que a limitou daí para a frente, não é? Exatamente. Portanto, tu tinhas para ti bolsa, bancos, era tudo um bando de ladrões. Ladrões, exatamente, exatamente. Porque lá está, porque ficas com aquele viés de uma coisa que te correu mal, vai correr sempre mal para sempre com aquelas pessoas ou naqueles setores, não é? Pois é. Pois é verdade que há muito esse pode haver essa crença, realmente, ainda por cima, em Portugal, onde há muitas pessoas que têm empréstimos e problemas com bancos e tal. Pode fazer, pois, é uma crença, estás a ver que se eu não conversasse aqui com o Nuno, nunca poderia adivinhar Que podia quando ser um fator limitante das pessoas um quererem comprar fator o teu determinante curso ou comprar sim, portanto, que é preciso tu conheceres para depois, vou fazer aqui um e-mail, por exemplo, vou enviar um e-mail e vou explicar, tentar mudar a opinião da pessoa. Olha, pá, eu não, sei que os bancos e não sei ajudar, por exemplo, não tem nada a ver. ou com um vídeo ou com, sei lá, com um artigo escrito, como é que tu ultrapassas a Conteúdo. dívida do cartão de crédito, como é que deves gerir um cartão de crédito de forma a não teres, Vamos supor, tu, Pedro, agora querias vender o curso ao Nuno há 6 meses atrás, se tivesses feito um vídeo, lá está, a explicar, atenção, que bancos e bolsa não é a mesma coisa, e no meu curso não tem nada a ver, não,
aí podia ter sido um clique para Clique mudar a para ele opinião. dizer assim, alto, espera aí, aquele... Não Realmente. sei, depende, vai depender da pessoa que vais tocar, porque tu poderás ter o efeito contrário por tocar na negativa, não é? Tu estás a incluir a palavra branco, tu estás a ativar algo, mesmo que seja com uma informação contrária, não é? Por isso. Isto é muito giro, É sim, pá. Olha, então, mas é sim, vamos fazer o senhor. seguinte, isto é muito giro. Vamos fazer a É verdade. despedida deste episódio e depois isto vai ser gravado já a seguir, mas as pessoas quando ouvirem isto ouvem com uma semana de intervalo. Têm que esperar, é tipo Yeah, telenovela. claro, claro. Vamos fazer aqui a É o despedida. próximo episódio. Depois, Ó quando parar, Francisco. já vos mando o link onde nos vamos juntar para gravar com a Lídia. E Ok. Francisco, faz lá uma despedida deste episódio. Caros amigos, Nuno, Pedro, muito obrigado por este episódio. Voltamos em breve. Tchau, tchau. Vai, Nuno, dá-lhe. Francisco e Pedro, muito obrigado por terem vindo ao vosso podcast. Foi um gosto enorme ter-vos aqui. Encontramos-nos nos próximos episódios. Não os percam, porque nós também não. Top. Referência a Dragon Ball. Top. O Dragon Ball, o meu cabelo está um bocado a Dragon Ball, tá? Francisco, olha, Nuno, obrigado por aceitares este convite e obrigado por entrar já no episódio seguinte. E Francisco, tu continuas lindo, como sempre, lá em casa. Um beijinho e um abraço à distância, por enquanto, e até ao próximo episódio.